A história se passa dentro de um jogo chamado The New Gate, que é o próximo passo da tecnologia e realidade, um lugar incrível que permite aos jogadores aproveitarem um gigantesco mundo como se fosse real, escolhendo entre raças como humano, elfo, dragão, fada, anão ou lorde. Os jogadores podem se juntar amigos em uma aventura onde podem derrotar criaturas poderosas, acumular fortunas infinitas através do comércio ou apenas se tornar um ferreiro e criar armas lendárias. Seja o que for, tudo que você pode imaginar está ao seu alcance nesse jogo, e é classificado como um RPG perfeito. No entanto, apesar desse jogo ser um sucesso, The New Gate se tornou alguma coisa muito perigosa, e desde então é impossível sair dele. E morrer dentro desse jogo também significa morrer de verdade no mundo real. O protagonista Shin, o jogador mais poderoso e profissional desse RPG, conseguiu garantir a sua sobrevivência graças à sua incrível experiência, tudo na esperança de um dia terminar esse jogo mortal. Ele está sempre acompanhado com seu grupo de 3 outros aventureiros. O garoto explora todos os cantos desse mundo virtual e enfrenta chefões cada vez mais perigosos. Ele está determinado a salvar as vidas dos humanos presos nesse lugar. Mas durante um desses dias de aventura, o protagonista encontrou o guardião do portal, e mesmo após cortar as asas da criatura, ele se recuperava rapidamente, e focado em impedir essa regeneração, o garoto utiliza seu ataque perfurante para destroçar seu oponente, ganhando espaço para aplicar vários golpes que quase garantiram a vitória. Mas o guardião continua se curando. Logo, o protagonista usa a dança da lâmina da lua para transformar sua espada em uma fonte de poder incomparável. Então ele acerta a criatura uma última vez e derrota o chefe final. E com essa vitória, o garoto Shin conquistou os títulos de Quebrador de Limites, Conquistador e Libertador. E após ter a chance de sair do jogo, ele dá uma olhada em sua lista de amigos. Ele viu que todos estavam finalmente saindo, um por um. Ele até esperou até que ele fosse o último a deslugar, mas no momento em que ele estava prestes a sair, um portal se abriu diante dele, lançando o garoto em um lugar desconhecido. E depois de tocar e sentir com suas próprias mãos as coisas ao redor, ele percebeu que esse lugar parecia muito real para ainda ser um mundo virtual. E analisando seus atributos, ele descobriu que todos eles estavam acima de 2000, embora o limite do jogo sempre fosse 999. Mesmo assim, ele mal podia esperar para ir embora. Só que tem um problema: o botão de sair não tá mais aparecendo no menu do jogo, e preocupado com seus amigos, ele diz que precisa voltar, mas o garoto percebeu que nem sequer tinha uma conexão com a internet. Então esse lugar aqui deve ser realmente o mundo real. Nessa situação, o garoto teve um pequeno surto de raiva, mas rapidamente fica posturado para resolver a situação mais calmo. O primeiro passo do garoto Shin foi usar seu item que o levava ao local onde sua base estava localizada, e seguindo o caminho indicado pelo pássaro mágico, ele encontrou as muralhas de uma casa que nunca tinha visto antes. Mesmo assim, ele conseguiu encontrar sua casa, e ao mesmo tempo, uma garota elfa estava em apuros, já que alguns vagabundos estavam atrás dela e de sua mestra para conseguirem informações secretas. Eles levaram a garota elfa embora, mas de repente um javali gigante surgiu da floresta e fez os homens fugirem desesperados. Quando a criatura estava prestes a acabar com a elfa, o protagonista matou a criatura e percebeu que era capaz de controlar a intensidade dos feitiços que queria usar. Aparentemente, o peso de um ataque físico retorna para ele, e mais tarde a garota elfa agradeceu por tê-la salvado e se apresentou como Tiera, que aqueles homens haviam capturado para irem atrás de sua mestra. Ela diz que Shiene é o nome da sua mentora. Nisso, o protagonista se lembra dessa linda mulher elfa de cabelos prateados, que era uma das personagens de suporte do seu antigo grupo no jogo. E depois de pensar sobre a sua base chamada Santuário da Lua ainda estar nesse novo mundo, ele pergunta onde a elfa Shiene poderia estar, mas a garota Tiera não está disposta a revelar a localização da sua mestra tão facilmente. Afinal de contas, ela mal conhece o rapaz à sua frente. No entanto, como ela é responsável por cuidar da loja e entregar as mensagens à sua mestra, ela permite que Shin entregue pelo menos uma mensagem para Shiene, e cada uma delas vai custar 1000 joias. Porém, o protagonista não faz ideia do que seja isso daí que ela tá usando como dinheiro, e só tem moedas raríssimas na mão. A garota elfa então pergunta se ele pegou essas moedas de algum baú de itens, pois apenas alguns membros da realeza e anciões são capazes de usar esse tipo de baú. Além disso, as moedas de ouro sagradas têm o poder de invocar feitiços, o que torna elas com um valor próximo de 100 milhões de joias. Nosso protagonista então se lembra que dentro do jogo, uma moeda de ouro sagrada é quase como se fosse troco de pinga, já que todo mundo tinha. E curiosa, ela pergunta quem diabos é esse moleque aqui na frente dela, e ele responde que é apenas um simples aventureiro. E de acordo com as estatísticas dele, ele é de uma raça chamada Humano Superior. Tiera responde que os humanos superiores estavam extintos, e que restaram apenas os humanos comuns. E segundo o que ela ficou sabendo, existiam apenas 6 humanos superiores, que acabaram desaparecidos desde o grande dia da queda, que foi há mais de 500 anos. Esse foi um evento histórico que causou o desaparecimento em massa de inúmeras pessoas. Naquele momento, Shin se lembra de que após derrotar o guardião do portal, os nomes em sua lista de jogadores haviam desaparecido. E se um número tão grande desapareceu, trata-se de algo ainda maior. E juntando as peças, o protagonista descobre que esse mundo é realmente aquele mundo do jogo. Mas após se passarem 500 anos, o garoto Shin oferece uma moeda de ouro sagrada para a garota, como um sinal de amizade, e a elfa fica admirando o belo desenho da moeda que tanto desejava desde jovem.
Enquanto isso, o garoto Shin fica analisando a aparência do cabelo élfico da garota, e ao mesmo tempo, a garota comenta que essa moeda poderia ser muito útil para os elfos, já que essa raça usa muita magia. Tiera então descobre que a sua mestra mudou sua aparência com magia de ilusão. Tudo isso porque os elfos de cabelo preto são símbolos de má sorte, e essa cor de cabelo é famosa por atrair tragédias. Ela não sabia que estava sobre esse feitiço até o protagonista falar, e uma prova que o cabelo preto dá azar são os homens que atacaram ela momentos antes. E justamente por causa dessa simples cor de cabelo diferente, Tiera foi expulsa de sua vila, até que Xiene a resgatou, e em seguida, ela colocou uma barreira mágica ao redor da loja, fazendo com que Tiera vivesse em segurança pelos últimos 100 anos. E quando Shin pergunta pra ela sobre mais detalhes, ele descobre que antes dessa maldição, o cabelo dessa garota era prateado. Ela até se lembra de ter ouvido falar de um feitiço chamado Tom Amaldiçoado, mas felizmente para essa garota elfa, o protagonista revela que tem a habilidade de purificação, mas embora o feitiço tenha funcionado, nada mudou na aparência da garota, exceto por uma pequena mecha de cabelo. A garota elfa tinha cabelos prateados no passado, e depois de se deparar com uma pequena parte de seu cabelo original que não via há tantos anos, ela fica extremamente feliz, sem falar que aquela maldição atraía má sorte. Em seguida, Shin chama a garota elfa para atravessar a barreira mágica e promete protegê-la de qualquer perigo. Assim, ela finalmente consegue ultrapassar esse limite e caminha livremente pela floresta até alcançar uma bela vista de um campo. Ela chora diante da beleza do céu azul e de volta à base do Santuário da Lua, Shin avisa que vai visitar a cidade próxima em busca de seus companheiros perdidos, já que a cidade vizinha é um reino grande, com até membros da realeza. Tiera entrega uma carta de recomendação que vai permitir a ele evitar a fila de verificação, e antes da saída do protagonista, a elfa promete avisá-lo quando a sua mestra, Xiene, voltar. E depois de passar pela entrada da cidade, ele percebe que essa carta é realmente muito útil. E caminhando pelas ruas do reino, com um cara que conheceu no caminho, ele é levado até a Guilda dos Aventureiros, um excelente lugar para obter informações. Lá dentro, ele pede para se registrar como aventureiro, e a recepcionista pede que ele suba as escadas e vire à esquerda, até chegar em um balcão. O garoto faz isso e encontra uma recepcionista muito parecida com a outra. Ele descobre que a garota no andar de baixo é a irmã gêmea mais velha dessa aqui, e o seu nome é Celica, e a garota no andar de baixo é chamada de Cílica, e informa para Shin que ele deve pagar a taxa inicial para preencher a papelada. E infelizmente o cartão da guilda só vai ficar pronto amanhã. Então, o garoto aproveita o tempo para analisar o ambiente e percebe que tem muitas armas de ferro e cobre na guilda. Então ele conta que a qualidade dos itens do jogo eram muito melhores no passado. Nesse momento, Celica chega para servir o prato que o jovem aventureiro havia pedido, mas enquanto ele colocava comida em sua boca, ele conta que é muito difícil comer com alguém encarando ele. No entanto, a garota estava aqui para verificar se a carta de recomendação do Santuário da Lua era realmente verdadeira. O rapaz diz que não se importa de passar por mais uma verificação, mas ele adoraria terminar de comer antes de fazer isso. Só que na verdade ele não tá querendo dar de cara com o mestre da guilda, pensando que ele é um cara barra pesada. Porém, o protagonista não está com sorte, já que o mestre da guilda já estava de olho nele faz tempo, e dentro de um lugar mais privado, ele se apresentou como proprietário da guilda. E já foi direto ao ponto. Ele pediu para Shin mostrar a sua carta de recomendação, pois é necessário verificar se ela não é falsificada. O chefe então colocou uma carta verdadeira ao lado da carta do garoto, e com isso, ele confirmou que a carta não era falsa. O rapaz então diz que foi Tiera que entregou essa carta para ele, e o mestre da guilda então explicou algumas instruções que a garota elfa deveria ter dado para ele. Com essa carta, seria possível entrar em qualquer país sem passar por uma verificação, e ele também é aceito em todas as guildas. E no caso desse reino, permite até marcar um encontro com o próprio rei. Ter um item tão valioso em mãos leva muitos a roubá-lo, ou até mesmo matar para alcançar seus objetivos, e por isso, Shin deve garantir ao mestre que ele pode sim proteger essa carta. Caso contrário, é melhor ele destruí-la, antes que alguém acabe roubando. Mas o rapaz promete cuidar desse presente dado por Tiera, para honrar o nome da garota elfa. O chefe se levanta para cumprimentar o rapaz, depositando grandes expectativas nele como aventureiro de futuro. Mas antes de sair, o garoto precisa testar suas habilidades aqui mesmo, e no fim do dia, o rapaz está exausto de toda a correria, então ele planeja subir de nível assim que receber o cartão de aventureiro. No dia seguinte, ele acorda na pousada onde passou a noite, então ele percebe que mais uma vez acordou nesse mundo maluco. Quando ele volta para a guilda, ele agradece a Celica pela recomendação de trabalho, e a garota percebe as suas roupas novas. Ele diz que com elas, ele se sente muito mais livre para se movimentar, embora ele saiba muito bem que um aventureiro de nível baixo não deveria andar com aquelas roupas chamativas. A recepcionista então entrega o cartão de aventureiro e avisa que existem 9 níveis de aventureiro, de nível S até o nível G. Completar missões concede pontos para subir de nível, e os aventureiros podem aceitar missões de até 2 níveis acima do seu. Em seguida, o rapaz conta que vai fazer uma missão
expedição para coletar uma planta especial, um ingrediente famoso para poções, que depende muito da qualidade das folhas. Enquanto o garoto se afasta, a recepcionista observa que ele não parece ser muito forte, mesmo que o chefe da guilda tenha reconhecido ele por sua habilidade. E algum tempo depois, o garoto Shin está procurando pela planta. Ele passou simplesmente 3 horas observando a grama, mas então, de repente, uma criatura aparece se movendo em seu radar, que tem a capacidade de mostrar inimigos com intenções malignas. E em busca da criatura, ele avistou um monstro chamado Jack Caveira, que tem um nível altíssimo de 359, e ao ver uma carruagem destruída nas proximidades, o rapaz percebeu que o movimento estranho da criatura é porque ela acabou de lutar. E se lembrando dos aventureiros da guilda comentando sobre um Jack Caveira que fez várias vítimas na região, o protagonista decidiu acabar com o monstro de uma vez por todas. Mas a força e velocidade do oponente mostravam que não seria um desafio fácil, e ainda mais inacreditável é que a criatura é um morto-vivo, mas por algum motivo está usando uma espada do elemento luz, algo que Shin nunca havia visto antes. E ao atacar novamente, o garoto não conseguiu aplicar um dano efetivo no inimigo, e sua espada não vai aguentar mais golpes. Portanto, ele usa um feitiço para desbloquear uma parte do seu poder original, e então avançar contra o esqueleto e destruir o seu coração. Mas então o garoto percebe que a espada do esqueleto gigante acabou voando para longe, e ele não conseguiu pegá-la, mas pelo menos havia uma gema preciosa em sua mão. Shin começa a acreditar que aquilo era real, e esse mundo é muito mais divertido do que ele imaginava. Enquanto isso, a espada do esqueleto fica girando no ar, até acertar a janela de uma princesa chamada Rione. E dando uma olhadinha na espada mais de perto, os soldados estão se perguntando o que fazer com ela. Então a princesa pede que eles tragam até aqui um avaliador sagrado para descobrir a composição da arma e também achar quem jogou ela no castelo. E pensativa, a princesa Rione tem certeza de que essa espada pertence a alguém muito poderoso e também interessante. E voltando para a cidade, nosso protagonista acaba vendo alguns aventureiros gravemente feridos e pergunta a um soldado o que aconteceu. O homem explica que todos eles foram vítimas de um esqueleto gigante na floresta do norte e apenas 4 dos 12 homens sobreviveram. Shin então se lembra dos cadáveres que ele acabou achando naquele local. Além disso, o homem menciona uma espada vista voando pela floresta até colidir com o castelo. Então ele pergunta para o garoto se ele sabe sobre alguma coisa, mas Shin finge não saber de nada e o homem informa que os soldados estão investigando o caso e pede informações caso o protagonista descubra algo. E de volta à guilda, Shin se apresenta para Celica para registrar um relatório sobre a ameaça do esqueleto. Antes, o chefe da guilda tinha dado uma tarefa de extermínio para caçar esse monstro, e o garoto simplesmente aparece aqui com a pedra preciosa que ele coletou do esqueleto, após derrotá-lo. E a recepcionista fica impressionada e não consegue acreditar que esse cara aqui, sozinho, tenha conseguido derrotar um monstro tão bizarro. E apesar de pedir para a garota se acalmar, o rapaz acaba gostando desse jeitinho animado dela. Nesse momento, uma mulher chamada Elsie se aproxima da conversa. A recepcionista Celica conta para sua colega que esse cara aqui derrotou o Jack Caveira, mas Shin responde que ele não pode provar, já que ele não trouxe o equipamento da criatura, dizendo que o equipamento não era tão especial assim. Elsie pensa que o equipamento do Jack só poderia ser obtido por alguém de nível B ou com uma pequena fortuna. Então, ver um garoto aventureiro novato dizer que derrotou o Jack Caveira é realmente muito estranho. De qualquer jeito, eles decidem examinar a pedra preciosa para ver se ela contém a magia do esqueleto. E segundo Elsie, esse tipo de criatura costuma aparecer quando as mágoas e rancor da vingança dos mortos costumam se juntar na magia do ar. E apesar da floresta do norte ser muito perigosa, onde muitos perdem a vida, a energia de mana daquela região ainda é fraca, então não deveria criar uma criatura tão poderosa. O garoto Shin pensa que é muito estranho que uma criatura de nível 359 apareça naquela área, então as mulheres ficam alertas para uma possível ameaça que pode cair sobre o reino. Celica pega a pedra preciosa para determinar a força da criatura, enquanto Elsie tem quase certeza de que apenas um rank A poderia derrotar uma criatura desse nível. Shin pede para a mulher elfo que guarde segredo, pois a última coisa que ele tá querendo é chamar a atenção indesejada, e depois disso, ele faz uma pausa para comer uma coisinha. E então Celica, a irmã gêmea de Celica, acompanha o garoto até uma mesa vazia com uma bebida, e pergunta se ele pode dividir a mesa com alguém. De repente, uma presença sombria atravessa a guilda, chamando a atenção de todos e assustando os aventureiros presentes. Esse cara está carregando uma lança mágica chamada Venom, uma arma lendária capaz de rivalizar com as armas mitológicas. Ele se senta e se apresenta como Avis. Shin percebe que ele é um lanceiro, de nível 188. Avis comenta que o garoto tem um bom equipamento, apesar de ser um novato. O protagonista explica que ele veio do interior e não está acostumado com grandes batalhas. Avis entende agora porque o garoto não se assustou com seu nome, afinal de contas, ele é chamado de vampiro, justamente porque ele é especialista em caçar mortos-vivos. Shin pensou que esse apelido era por causa de sua cara bizarra, e essa amizade deles aí tá fazendo todo mundo da guilda se perguntarem se esse garoto novato é maluco e não tem noção do perigo. Avis está achando esse jeito diferente do protagonista muito
muito divertido e revela que o apelido vem da habilidade de drenagem da lança, que consome a força vital da vítima e a transfere para o usuário. Nesse momento, Círica chega para servir os pratos e os dois guerreiros concordam que comer é muito melhor do que ficar só na conversa fiada. E depois do almoço, Shin entra em uma biblioteca pela primeira vez em muito tempo. Ele passa a tarde lendo sobre a história do reino, fundado há mais de 500 anos. Ele se lembra de Tiera, dizendo que o declínio aconteceu há 500 anos, um evento no qual várias pessoas desapareceram. Shin está pensando que o desaparecimento de jogadores ao saírem do jogo pode ser a causa disso. Então, ele encontra um livro sobre as raças desse mundo e percebe que todas elas são as mesmas do jogo. E enquanto isso, o chefe da guilda está liderando uma reunião sobre a morte do Jack Caveira, se perguntando por que do protagonista não ter levado todo o equipamento do monstro. E ele explica que o garoto aventureiro não viu nada de especial naquelas armas. E o homem velhinho comenta que aqueles que receberam cartas de recomendação geralmente costumam ser pessoas muito estranhas. E o chefe da guilda discorda, pois ele também recebeu uma. Mas de qualquer jeito, ele conta que a avaliação da pedra confirmou que o nível era 359 no esqueleto, o que chegava ao nível de um rei. Portanto, é muito preocupante pensar que possa ter muito mais monstros desse calibre na Floresta do Norte. E então, um cavaleiro gostaria de saber mais sobre esse equipamento. E quem foi que derrotou o esqueleto? O chefe da guilda lembra que o garoto queria continuar anônimo, sem chamar atenção. Mas agora, falando sobre as armas do esqueleto, o cavaleiro conta que a espada que voou direto para o castelo apareceu no mesmo dia em que o esqueleto foi derrotado. A lâmina da espada tem cerca de 2 metros de comprimento, feita de uma liga mágica de aço e mitril, sem falar que era encantada com o feitiço do elemento luz. Em outras palavras, é uma arma comparável à espada do tesouro da nação desse reino. E como provavelmente é um equipamento lendário, não faz sentido ignorar alguém que derrotou um monstro que usava essa arma. Além disso, todos têm uma grande desconfiança com toda essa história. Enquanto isso, o garoto está aproveitando um churrasquinho na cidade, até que uma garota fera se aproxima. Ele oferece um espetinho, e a garota o aceita um pouquinho tímida. E depois de comer, ela ganha confiança para se apresentar como Millie. Então Shin pergunta se ela tem alguém para levá-la para casa. Nesse momento, ela aponta para Avis, que aparece para um reencontro inesperado. O garoto pensou que ela fosse filha do lanceiro, mas então Avis explica que ela é uma das meninas do orfanato da igreja. E como Millie é bastante malandra e tem o costume de ficar fugindo, ele sempre tem que ir atrás dela. De qualquer jeito, Avis comenta que Millie é muito tímida, então é incrível que ela tenha interagido com esse rapaz. Falando nisso, de repente a garota se aproxima e pede ao jovem aventureiro que salve uma raposa na Floresta do Norte. Quando ela sai, Shin vai para seu quarto e se pergunta por que Millie pediu a ele para salvar uma raposa. E sem mais nada para fazer até o dia em que Shane voltar para o Santuário da Lua, ele decide investigar o assunto. Aliás, ele tem um jeito de entrar. Então no dia seguinte, ele vai direto para o Santuário da Lua. Quando ele chega lá, ele pede para a garota elfa que envie uma mensagem para Shane, pedindo que ela encontre ele, caso reconheça a espada que ele está enviando. Tiera fica impressionada com essa arma de nível ancestral. Shin explica que seu nome é Lua Azul, que pertencia a Shane, podendo ser usada apenas por ela ou por ele, que são seus criadores, que foi destinada a eles dois por serem poderosos. E embora pareça incrível, Tiera tá acreditando que segurar uma espada dessa iria consumi-la. E Shin pensa que isso é por causa do material de que é feita. Afinal de contas, a arma é feita de uma liga mágica, uma presa do dragão da morte negra, uma escama da besta da rebelião oceânica e uma lágrima de uma criatura elemental. Diante disso, Tiera promete que não vai mais ficar impressionada quando Shin aparecer com essas histórias malucas. O garoto se desculpa, mas lembra que a Lua Azul é o único jeito de Shane se lembrar dele. Assim, Tiera concorda em ajudar, e o garoto entrega uma carta mágica que vai alcançá-lo onde quer que ele esteja. Tiera deve enviá-la a Shin se tiver notícias importantes da sua mestra, simplesmente escrevendo o nome do destinatário e dizendo a palavra enviar. Tiera pergunta por que o protagonista não envia essa carta diretamente para Shane, e ele explica que tentou, mas por algum motivo que ele não faz ideia, não funcionou. Por isso, ele acaba tendo que provar para Tiera que essas cartas funcionam. Então ele sai do santuário e a carta chega imediatamente para a elfa, depois que ele envia. O problema é que por alguma razão, essas cartas não podem ser enviadas para Shane, talvez porque ele ainda não tenha encontrado ela nesse mundo. E muito impressionada, Tiera pede algumas dessas cartas para si mesma, se aproveitando dessa grande utilidade, e Shin dá algumas para ela, já que ela está estudando magia. A elfa gostaria de estudar o item mágico, então Shin dá 3 para cobrir o custo da ajudinha que ele pediu. E depois que o jovem aventureiro sai, Tiera fica impressionada que um garoto como esse possa existir nesse mundo. E algum tempo depois, Shin chega na Floresta do Norte, em busca da raposa. Porém, uma voz assustadora diz a ele para ir embora. Ele sabe que é um feitiço de barreira mágica, mas como ele é resistente à interferência mental, ele acaba não sendo afetado por esse feitiço, embora ainda seja um sinal de que alguma coisa ruim vai acontecer. E conforme ele avança pela floresta, Shin descobre uma grande escadaria, com um portão no topo, e no final, ele encontra um santuário. Assim que ele chega lá, a voz sombria da floresta desaparece, então ele acredita que esse é o centro da barreira. E justamente quando ele cruza o portão, um barulho estranho acontece, e assim que ele entra no santuário, vê a raposa deitada no centro de um símbolo de ritual mágico. Shin se aproxima e percebe que o filhote de raposa está envenenado,
e amaldiçoado. Então ele se apressa para evitar a morte da raposinha. Ele fica aliviado por ter conseguido curar o animal, mas fica alerta ao escutar um som estranho. Seu radar está detectando a aproximação de vários inimigos, esqueletos mortos-vivos equipados com armas. É um grande número de oponentes. Então Shin invoca uma lança com uma mão, enquanto segura a raposa com a outra. E conforme o exército inimigo avança, o garoto conjura um feitiço perfurante para destruir metade dos oponentes. Então usa uma espada brilhante para derrotar o resto, assim destruindo os esqueletos. Mas acontece que ainda está detectando 2 inimigos à sua frente, que o protagonista não tinha visto. Então de repente as 2 estátuas de raposa se quebram, revelando 2 golems invasores de nível 674. A raposa azul ataca com magia de gelo, enquanto a vermelha domina a invocação de fogo. A névoa negra nessa parte da floresta aqui agiu como um tipo de miasma, que produziu essas aberrações. E Shin não teve escolha a não ser se livrar delas utilizando os laços das sombras. Ele prendeu os golems, mas eles liberaram miasma de seus corpos, até formar uma cortina de fumaça que afetou a raposa. Logo, as feras se libertam. No entanto, a raposa apontou o círculo mágico onde eles estavam antes. E correndo para o centro, Shin descobriu que essa névoa não invadia esse símbolo, além de revelar a localização dos inimigos. Enquanto as criaturas avançavam novamente, Shin invocou uma corrente sagrada para prendê-los, finalizando a luta com um golpe de espada. A morte das criaturas acabou dissipando a névoa, então a raposa saltou em cima do humano que salvou ela. E depois de dar uma analisada no animal, ele descobriu que essa daqui é uma criatura elemental, de nível 211, um dos monstros mais poderosos da região, mas deveria ter a aparência de um humanoide ou de uma raposa gigante, em vez de uma pequena raposinha. De qualquer forma, Shin aproveita a chance para adotá-la, que já está grudada nele como sinal de gratidão. E agora com esse novo animalzinho de estimação em sua cabeça, Shin está lembrando que nunca tinha visto golems afetados por miasma sombrio, e uma raposa elemental filhote. Ele espera que isso possa de algum jeito ajudar ele a voltar para seu mundo. Enquanto isso, Chien acaba recebendo a carta mágica de Tiera, informando que Shin está querendo vê-la. Ao mesmo tempo, o protagonista fica aliviado ao perceber que a raposinha não estava usando as garras enquanto batia na sua cabeça. Ele observou que nunca tinha visto tantos esqueletos juntos, e portanto, achou que deveria avisar isso para a guilda, mas não está querendo falar nada sobre a raposa elemental por enquanto. Com isso, Shin decide fazer uma parceria com a pequena criatura, um contrato onde o humano seria seu treinador e companheiro, mantendo o nível e a espécie do animal em segredo, para que pudessem estar juntos o tempo todo. E com a resposta animada da raposa, Shin entende que ela concordou. Então ele recitou as palavras do encantamento, confirmando o contrato para sempre. Nisso, uma tatuagem aparece nos 2 corpos, após selar a parceria. E agora é o momento de decidir o nome para seu novo amiguinho. E quando ele diz Yuzura, a raposinha dá uns tapinhas na cabeça dele, como um jeito de concordar. E em seguida, o garoto recebe uma mensagem de Tiera, dizendo que ela já enviou uma mensagem para Chien. O garoto agradece por ela ter feito isso sem nenhum problema. E com isso, ele agora está querendo voltar com Yuzura para a guilda. E quando o protagonista chega na guilda de caçadores, ele procura alguém para ajudá-lo, e aparece as 2 garotas gêmeas ao mesmo tempo. Elas estão tentando roubar a atenção dele. A mais velha fica dizendo que o aventureiro está bem na frente dela, então é ela quem deveria cuidar do relatório do rapaz. Por outro lado, a mais nova responde que já percebeu que ela está querendo roubar o protagonista só para ela. Enquanto isso, o garoto Shin pergunta novamente se elas vão continuar brigando ou ajudar no relatório dele. Então finalmente Celica atende ele, e depois disso, o rapaz aproveita a chance para dar uma olhada em outros trabalhos. E em um deles, alguém está procurando por um sucessor para o orfanato da igreja. Essa é uma missão sem uma classificação de rank. O garoto fica curioso sobre o que poderia estar em jogo, e como ele já tinha um desejo de visitar Millie no orfanato, ele decide aceitar o trabalho e seguir em frente. E ao chegar na igreja, o garoto fica impressionado com a beleza do lugar, e quando uma mulher aparece, Shin explica que viu atender o trabalho solicitado, e também está querendo ver Millie. A mulher parece muito desconfiada das intenções do aventureiro, mas decide confiar nele e traz a garotinha fera, que recebe ele com muito carinho. A mulher fica um pouco mais calma e se apresenta como Tria Soares, uma pessoa que veio de outra igreja. Ela confessa que se sente muito feliz em ver Millie se apegando a alguém. E falando na menina, ela agradece a Shin por ter resgatado a raposa. Ele então apresenta Yuzura para a garotinha e explica para a raposa que essa pequena menina fera foi responsável por seu resgate. Logo depois, a senhora Tria explica que está procurando alguém com uma habilidade específica, tudo para ensinar para a igreja. E já reparando na aparência da mulher, o protagonista pensa que tem alguma coisa a ver com cura ou suporte, mas na verdade a senhora Freira está em busca de uma habilidade de purificação, e embora seja rara, o garoto confirma que possui esse poder, mas avisa que tudo depende dela aceitar pagar o que ele está querendo e fechar negócio. A mulher acredita que o rapaz vai pedir uma grande quantia, devido à raridade da técnica, mas na verdade ele só está querendo saber um pouquinho mais sobre a origem do poder de Millie e qualquer informação que a igreja tenha obtido. Tria fica pensativa por um momento, pois afinal de contas ela está lidando com um estranho, mas o aventureiro precisa descobrir mais sobre esse mundo em que ele está vivendo, e a igreja seria uma boa fonte de informação.
situação. Nesse momento, a garotinha Millie mostra um olhar profundo para a freira e afirma que Shin não vai causar nenhum problema. Então a senhorita aceita a proposta, mesmo sem acreditar que possa ajudar muito. No entanto, o protagonista gostaria de saber se Tria conhece alguém que frequenta muito a igreja, além de revelar o poder de Millie. A mulher então conta que Millie possui o título de compositora estelar, por ter visões do futuro que sempre se realizam. O garoto Shin pensa que pessoas com más intenções poderiam se aproveitar disso para objetivos malignos, mas é exatamente por isso que Tria sempre pedia às pessoas que sabiam para não compartilharem essa informação com ninguém. Além disso, ela conta que um jovem caçador, que era órfão naquela igreja, chamado Avis, ajudou muito eles, assustando qualquer um que pensasse em fazer mal às pessoas de lá. Com isso, Shin aceita o trabalho, e a freira conta que gostaria que a neta de um antigo padre aprendesse purificação, pois as coisas ficariam muito mais calmas se ela herdasse a igreja. Essa informação final convenceu o garoto, que já percebeu que a situação é complicada, pois envolve pessoas ricas e nobres. E no pátio da igreja, as crianças se juntam ao redor de Yuzurra para acariciar o pelo macio da raposa. Ela se sente tão à vontade nos braços das crianças que Shin não consegue evitar de sentir uma pontada de ciúmes ao ver aquela situação. Aliás, ele pergunta se Millie também está querendo fazer carinho na raposa, mas logo percebe que ela está tentando deixar as outras crianças aproveitarem um pouquinho também. E de repente, Yuzurra se cansa dos carinhos e volta para a cabeça do seu dono. Pouco tempo depois, Millie chama a raposa e guarda ela para que ninguém mais pegue, declarando que esse era seu plano o tempo todo. Isso assusta não apenas Shin, mas também as crianças, que fogem ao escutarem essa fala bizarra. O protagonista acaba encontrando outra freira, que explica que infelizmente o orfanato está prestes a fechar, porque a igreja está sem padre e precisam de alguém para assumir o cargo. A senhorita Tria poderia ser essa pessoa, mas para chegar lá, ela precisava emanar uma habilidade especial, como por exemplo a magia de purificação que a própria freira estava falando. E para piorar a situação, há um candidato a novo padre, mas ele está querendo se livrar do orfanato, porque não passa de um idiota ganancioso. A senhorita Tria diz que a neta do antigo padre pode ter o direito de herdar a igreja, se desenvolver a habilidade especial que impediria que o lugar inteiro caísse nas mãos daquele homem ganancioso. A garotinha Millie não tem dúvidas de que o protagonista vai cuidar de tudo isso para eles, e a freira então responde que assim como ela sabe onde cada criança está em algum canto do orfanato, ela sabe que Millie pode estar certa sobre isso. E o garoto Shin percebe que todos sabem que a garotinha pode ver o futuro. E mais tarde, quando Tria chama o aventureiro ao pátio para conhecer a neta do antigo sacerdote, todas as crianças estavam dormindo ao redor dele, que não faz ideia de como ele foi parar ali. E logo, ele está diante de uma garota chamada Rasha, que ao se apresentar, gagueja. A freira então lembra que essa jovem, apesar de dedicada, pode ser um pouquinho descuidada às vezes. Então o protagonista também diz o seu nome e conta que vai estar responsável por ensinar a purificação. A garota Rasha então diz que está ansiosa e aceita a tarefa. No entanto, antes de qualquer coisa, o garoto pergunta se alguém sabe onde é que fica um grande número de mortos-vivos de alto nível. E do nada, o caçador lanceiro chamado Avis aparece, e Tria responde que eles são comuns no plano fantasma. E o lanceiro, escutando tudo isso que está acontecendo, pergunta se talvez elas estejam confiando demais nesse cara estranho. Mas a senhora freira então responde que Millie disse claramente que esse garoto não seria um problema. Avis pergunta se a garota viu alguma coisa, e ela responde que sim. O lanceiro conta que até confia na visão sagrada da garotinha, mas avisa o rapaz que a qualquer sinal de traição da parte dele, ele vai usar sua lança para transformá-lo em um espeto. A garotinha Millie e também as outras irmãs não gostaram de ver o protagonista sendo tratado com tanta violência. E então Avis pergunta todo impaciente sobre essa tal purificação, e finalmente Shin revela que para desenvolver essa habilidade é preciso derrotar 2 mortos-vivos acima do nível 150, enquanto segura um item chamado Orbe da Oração Sagrada. Contudo, considerando que o golpe final seja importantíssimo, o garoto Shin conta que vai cansar todos eles para que Rasha possa terminar o serviço. E quanto ao Orbe, é bem difícil de encontrar, mas felizmente o rapaz já tem um. A senhorita Tria está achando curioso que esse jovem fale tantas coisas complicadas como se fosse moleza, e então o garoto pergunta à irmã Rasha se ela consegue lidar com a situação. E a coitada já está suando frio, preocupada em enfrentar esses mortos-vivos. Avis então dá um grito, trazendo ela de volta para a realidade, e ela concorda com tudo, falando que vai se esforçar. Então o lanceiro conta que irá com eles, e a senhora Tria confia em todos eles para essa tarefa. Enquanto isso, o lanceiro está pensando que só pode haver uma explicação para esse moleque recém-chegado ser tão suspeito. Com certeza ele é maluco da cabeça, dizendo que vai destruir uma horda de monstros de nível 150, e após a reunião, Avis conta que eles partirão na manhã seguinte, e depois ele aparece novamente na escuridão para confirmar uma coisinha importante com o garoto. Ele leva o rapaz até um bar e pergunta se Shin é um escolhido dos deuses, mas o protagonista não faz ideia do que seja isso. Então, Avis conta que existem pessoas que renascem com habilidades e títulos que não deveriam ter, além de informações sobre itens e monstros, mesmo que a pessoa não possua as memórias da sua vida passada. Isso deixa o garoto confuso, que pensa ter renascido nesse jogo, mas não ter reencarnado nesse mundo como acontece com os bebês. Mais uma vez é dito que os humanos superiores foram extintos. No entanto, Avis deixa claro que sua intenção não é forçar o garoto a revelar tudo. Com isso, ele para de se intrometer na vida dele, e Shin está achando estranho que as pessoas tenham medo de
de Avis, percebendo que ele é um cara até que bonzinho demais. Então, o lanceiro explica que essa é a impressão que as pessoas têm dele, quer ele goste ou não. E tentando bancar o durão e barra pesada, ele conta que só ajuda o orfanato porque o choro daqueles pirralhos irrita bastante ele. Tudo por conta daqueles riquinhos metidos. Então do nada Shin cospe sua bebida e conta que já estava esperando que esse lanceiro era na verdade um cara legal e de bom coração. E quando o lanceiro fica bravo só pra manter a pose de valentão, Shin pede que ele espere um pouquinho porque ele recebeu uma mensagem. Pelo visto é Tiera, informando que Shiene disse que iria voltar para o Santuário da Lua assim que terminasse o trabalho, e pede que ela seja avisada caso o protagonista for embora. E na mensagem final, Tiera está perguntando o que o garoto fez para que a sua mestra fizesse tantas perguntas sobre ele, quase como se fosse obcecada. E depois de ler a mensagem, o garoto aventureiro pressiona um botão no menu do sistema. E vendo o que apareceu, o lanceiro Avis conta que também possui uma carta de recomendação do Santuário da Lua, algo que o protagonista não estava esperando de jeito nenhum. No dia seguinte, o grupo vai até o local fantasma e a garota Rasha fica muito assustada com a responsabilidade que tem com a igreja. O rapaz então entrega a ela o orbe da oração sagrado, deixando a jovem ainda mais nervosa enquanto agradece ele. E conforme eles estão avançando pelo terreno desconhecido, alguns mortos-vivos aparecem, acompanhados por cães de caça, e avançam em direção aos humanos. Shin então responde com a esfera de luz única, aprisionando as feras com sua magia, ordenando que a freira ataque agora. Ela então aponta o cajado para os lobos e usa seu feitiço de cura, que tem um efeito oposto em mortos-vivos, vaporizando eles. E quanto aos esqueletos, o lanceiro Avis divide seus corpos com a habilidade Flor de Luz, deixando eles vulneráveis para a freira finalizar. Conforme os inimigos continuam vindo, os aventureiros derrubam no chão para que ela acumule o número necessário de mortes. Com o tempo, eles avançam para uma parte do lugar fantasma, em uma zona onde havia um selo mágico criado pela guilda para repelir mortos-vivos de nível superior. O grupo atravessa a barreira para prosseguir com a missão. Eles detectam inimigos camuflados e oponentes que se aproximam rapidamente. O lanceiro está cuidando dos inimigos na frente, enquanto Shin lida com o lado esquerdo. A raposinha e o Zurra precisam ajudar a garota com a magia de cura. Logo, a velha estratégia padrão volta a funcionar, e a jovem freira continua acumulando mortes para subir de nível de um jeito assustador, pois a diferença de força entre ela e os monstros é enorme. Nesse ponto, Avis traz pra ela uma criatura tão maltratada que a garota ficou de boca aberta, e depois de descobrir a presença de um inimigo poderoso nesse terreno fantasma, a princesa Rione usa a espada gigante que invadiu seu quarto para exterminar a criatura inimiga. Um soldado diz a ela que está preocupado com outro grupo de investigação, mas então uma elfa aparece pedindo que deixe tudo com ela, e chegando na equipe em apuros, todos estavam enfraquecidos e sem esperança de derrotar um inimigo daquele calibre. Mas a elfa avança contra o monstro de caveira e quebra seu núcleo com uma série de golpes letais. E impressionados, todos os guerreiros olham diretamente para sua salvadora, e a poderosa Shiene. Então a garota elfa utiliza sua magia de cura para regenerar todos os soldados afetados pelo inimigo Jack Caveira, e todos sentem alívio ao ganharem uma nova chance de vida. O comandante da equipe agradece ela pela ajuda e confessa que realmente estava pensando que seria melhor recuar. E Shiene, sendo uma pessoa muito humilde, conta que só conseguiu derrotar o inimigo porque ele já estava enfraquecido pelos soldados. O comandante diz que as palavras da elfa estão enchendo ele de orgulho, mas lembra que esses mortos-vivos não deveriam estar aparecendo, pois realmente não deveriam estar no terreno fantasma. O reino até chegou a enviar tropas de elite para conter a ameaça, mas foi essa elfa quem sozinha lidou com o oponente com o esquadrão inteiro, não conseguiu derrotar. Mas embora isso já seja algo esperado de uma pessoa que conviveu com os humanos superiores, de acordo com os relatórios, essa era a última criatura estranha na área. Então possivelmente o problema tá resolvido. Só que mesmo assim, Shiene continua investigando o terreno e manda o comandante usar o item mágico que ela entregou a ele, caso alguma coisa dê errado. E assim, voltando para essa missão, ela fica toda felizinha por finalmente ter a chance de ver seu mestre novamente, e correndo toda alegre em direção à sua presença. Ao mesmo tempo, um pouquinho mais distante de onde ela estava, Shin continua com sua missão para obter a habilidade de purificação para Rasha. E quando Avis enfrenta outro inimigo Jack Caveira, ele avança utilizando sua incrível velocidade. A lança mágica venenosa resolve a situação e destrói facilmente o inimigo. E vendo que Rasha estava congelado de medo, ele manda a garota terminar o trabalho logo. E é isso que ela faz toda apressada. Se aproximando da caveira, ela libera uma energia mágica de cura. A energia verde do nada se torna dourada, preocupando o grupo. Mas então Shin manda eles ficarem tranquilos, explicando que esse efeito ocorre quando se cumprem todas as condições para aprender a nova habilidade. E vendo a freira com uma nova expressão estranha, o lanceiro pergunta se ela tá bem, e ela explica que sua mente estava repleta de pensamentos sobre como usar essa habilidade. E então Shin está parabenizando Rasha, que aprendeu a purificação, e a freira fica feliz por finalmente conseguir salvar o orfanato, depois de todo o esforço. O garoto recomenda que eles façam uma pausa antes de voltarem para casa. No entanto, uma enorme massa escura de magia aparece, cobrindo os céus indo em direção a uma esfera gigantesca, acumulando toda aquela energia. E segundo as informações de Avis, essa é a matéria mágica que revive os mortos-vivos. Enquanto Rasha está admirando sua beleza, o lanceiro conta que é necessário treinar essa matéria para impedir que os monstros mantenham sua forma. A criatura desce, formando um
monstro colossal no chão, deixando Rasha sem acreditar no tamanho. Analisando a criatura, Shin percebe que se trata de um Lorde Caveira de nível 804, com uma quantidade insana de HP, que é impossível calcular. A garota Rasha acredita que um monstro como esse poderia devastar uma nação inteira, então pergunta a Shin se a barreira mágica é suficiente para deter esse inimigo. O rapaz confessa não ter certeza diante desse poder imensurável do oponente, e de repente, o Lorde Caveira voa em direção ao céu e rompe a barreira com apenas um único soco, dando uma resposta rápida para a pergunta dela, que mal consegue ficar em pé diante de sua tamanha força. Os dois guerreiros também ficam nervosos ao perceberem que o grande Lorde está olhando para eles. O grupo decide fugir, mas Shin está contra essa ideia. Um exército de esqueletos acabou cercando a equipe, impedindo sua fuga. O lanceiro recomenda abrir uma brecha para escapar, mas o protagonista está determinado em ficar e permitir que os outros fujam. Aves então pergunta se o rapaz está querendo morrer, mas a resposta do garoto é simplesmente desativar seu limitador de poder, libertando uma gigantesca energia de seu corpo. E o protagonista conta que já que a barreira foi quebrada, ele não poderia simplesmente ignorar os monstros e deixá-los ir embora à vontade. Isso colocaria em perigo a vida das pessoas do lado de fora. E sentindo a força do garoto, Aves conta que poderia ajudar na luta, mas Shin apenas ignora com uma risada e pediu ao lanceiro que cuidasse de Rasha e Uzura. O garoto concede a ele um feitiço de aprimoramento que permite correr mais rápido. Isso vai ajudá-lo a escapar dos inimigos, e Uzura se recusa a sair do lado de seu dono, então ele decidiu deixar a raposa onde ela estava. Feito isso, ele conjura uma rajada de relâmpagos, dizimando os esqueletos pelo caminho e abrindo espaço para o grupo fugir. O protagonista se prepara para o confronto contra os inúmeros oponentes, mas é Uzura quem toma a iniciativa e destrói boa parte da linha de frente inimiga com sua habilidade de fogo místico. E apesar do poderoso ataque flamejante, o Lorde dos Esqueletos solta um rugido que invoca centenas de mortos-vivos para o campo de batalha, fazendo Shin pensar novamente o que deve fazer em seguida. Então, ele invoca o corte relâmpago da terra, causando uma explosão luminosa. A confusão acaba sendo tão grande que Chien conseguiu vê-la e ouvir de muito longe, descobrindo assim o caminho para seu mestre. O local estava tão cheio de esqueletos que o mapa de Shin ficou completamente vermelho, e ele lamentou por não ter Chien aqui para ajudá-lo. Mas então, naquele momento, um marcador azul, que significa aliado, apareceu à distância, vindo rapidamente em sua direção. Então Shin decidiu fazer um desvio no meio da batalha para descobrir quem era, e depois de pousar em um campo de flores, ele se deparou com sua aprendiz, Chien. O garoto perguntou como é que ela estava, mas os esqueletos não deram a eles descanso, e se aproximaram dos dois para estragar o momento. Mas então Uzura cria uma barreira mágica para impedir que os monstros atrapalhem o reencontro. Então o protagonista volta a falar com a sua velha amiga de 500 anos atrás, mas ela o surpreende com um forte abraço, e antes de qualquer coisa, ela pergunta se o mestre tem alguma coisa a dizer, e ele pensa que talvez precise pedir desculpas por tê-la deixado sozinha esse tempo todo, ou até mesmo agradecê-la por ter cuidado da loja Santuário da Lua. Mas a cada erro que o garoto cometia, ela o apertava mais forte em seu abraço. Portanto, o garoto pensa com mais cuidado na sua próxima palavra, até que ele se lembra do Santuário da Lua, e de quando a elfa cuidava dele. Nesse momento, ele conta que simplesmente voltou para ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto de sua querida aprendiz, que durante 500 anos de vida ficou imaginando que o seu mestre nunca voltaria. O rapaz está pensando que ter finalizado o jogo da morte deveria ter apagado seus dados salvos, incluindo o Santuário, Chien e seus outros seguidores. Nesse momento, Uzura acabou perdendo força contra o poder esmagador do Lorde Esqueleto e deixou sua barreira enfraquecer. O protagonista fala com Chien que vai ser melhor eles lidarem com isso antes, talvez lançando um ataque combinado poderosíssimo depois de tanto tempo. Dito isso, os dois levantam a mão, realizando um encantamento com um grande círculo mágico que varre toda a escuridão ao redor. O Lorde Esqueleto não foi derrotado pelo feitiço Santuário da Luz, mas apenas enfraquecido. Então Shin desembainha sua espada e corta o monstro ao meio, até quebrar a pedra mágica em seu coração. A elfa Chien se aproxima, mas então o garoto manda ela ficar onde está, enquanto escuta o Lorde exigir todo aquele poder do protagonista para ele mesmo. Enquanto a criatura está morrendo, Shin fica surpreso vendo o monstro falando a sua própria língua. Ele pensou que o Lorde seria um oponente que talvez desse mais pistas, mas infelizmente nada foi descoberto. Mas pelo menos parece que esse lugar mal assombrado vai voltar a ser o que era antes. Então Shin aproveita a chance para ter uma conversa tranquila com a elfa. E depois, muito longe do campo de flores, Shin pergunta para a elfa se ela se lembra de quando ele se despediu dos outros e foi derrotar o monstro final. No começo ele pensava que tudo deveria ter terminado após a sua vitória, mas havia uma porta enorme na sala do chefe da masmorra, que assim que o monstro foi derrotado, a masmorra foi aberta. Como resultado, Shin perdeu a consciência e acordou em um campo verde após 500 anos. E estando triste pela ausência do mestre durante todo esse tempo, ela conta que a masmorra desapareceu sem deixar pistas. Então foi só depois de muito tempo que ela ficou sabendo que Shin derrotou o monstro final. E quando os outros aventureiros afirmaram que os seus mestres haviam desaparecido, Chien não entendeu por que tudo isso estava acontecendo. Então começou a procurá-lo por toda parte. No entanto, as mudanças afundaram o continente no caos. Isso acabou forçando o antigo grupo do protagonista a se separar. E antes de qualquer coisa, Shin está pedindo que ela pare de chamá-lo de mestre, porque depois dos 500 anos que ele passou dormindo, ela ficou tão famosa que todos vão ficar confusos ao vê-la chamando um garoto desconhecido dessa forma. Com isso, Chien
Shiene fica muito envergonhada, mas junta coragem para chamar seu mestre pelo nome, e o rapaz quase tem um ataque cardíaco escutando isso, embora ele fique fingindo que não ficou apaixonado. E com tudo resolvido, o garoto planeja visitar o local sagrado que pesquisou na biblioteca do reino. A elfa revela que já esteve lá antes, mas apenas para uma investigação rápida. Shiene pergunta se ele vai embora para sempre, quando encontrar uma saída, e o garoto responde que sim, sem nem pensar duas vezes. E toda triste, ela aceita a cruel resposta, enquanto Shin se pergunta o quanto ela se lembra de quando esse mundo era um jogo. Pelo visto, ela se lembra de tudo, desde o dia em que ambos desceram juntos a essa terra, e quando começaram a chamá-la de Jogo da Morte. O garoto descobre que todo o grupo já sabia que eram NPCs, e os jogadores desapareceram após saírem do jogo. Mesmo assim, ele se desculpa por ter ignorado os sentimentos dela, mas Shiene acha que a decisão dele foi certa naquele momento. Em seguida, eles lembram de que os dois têm uma promessa juntos, e logo eles encerram a triste conversa e planejam uma festa quando voltarem para o Santuário da Lua. A elfa então aproveita a chance para perguntar quem é essa raposinha, e o garoto diz que é um monstro elemental. Ela conta que percebeu que esse não era um espírito comum por conta de suas caudas. E sem entender nada, o aventureiro levanta a raposa e percebe que agora ela tem 3 caudas. E como se isso não bastasse, ela simplesmente acorda dizendo "Bom dia, Shin". O rapaz fica louco e pergunta o que diabo tá acontecendo. Então Yuzura explica que a sua mente clareou bastante quando aquela coisa sombria desapareceu. O garoto fica pensando que talvez aquele Lorde fosse o mesmo mestre dos esqueletos no santuário de antes, mas de qualquer forma, ele pediu a raposa para não falar em público, tudo para evitar confusão, e se possível, também esconder as outras caudas também, utilizando o poder de ilusão. Yuzura pergunta se ela é uma boa parceira, e Shin responde carinhosamente que sim. E Shiene não consegue resistir à fofura da raposinha, e pede para segurá-la, falando que ninguém jamais conseguiu domar um espírito elemental antes. Dito isso, a raposa volta para Shin. Ele decide partir em busca de seus antigos companheiros o mais rápido possível, antes que a guilda descubra tudo. Shiene então fala que eles poderiam ter deixado essa conversa para depois e apressar as coisas, mas então Shin responde que não conseguiu resistir aos olhinhos de tristeza da elfa naquela hora. Um tempo depois, o lanceiro continua correndo com a garota Rasha nas costas, que pergunta se o protagonista vai ficar bem. O aventureiro então lembra ela da gigantesca força do rapaz. Aí do nada, ele sente algo vindo em alta velocidade em sua direção. Ele diz à freira para se proteger atrás dele, enquanto ele aguarda a chegada dos inimigos, mas são apenas Shin e sua companheira Shiene. Isso deixa o lanceiro Avis irritado com um susto. Mais tarde, Rione está com um grupo de expedição que está investigando a fenda causada pela batalha entre Shin e o Lorde Caveira. E de acordo com um dos oficiais, um grupo de esqueletos aparece após aquela voz misteriosa. Então uma luz preencheu o céu e pulverizou os inimigos. E precisando descobrir quem é o responsável por tudo isso, a equipe de Rione encontra a espada de Shin presa no chão. Eles já ficam imaginando que foi ela responsável pela cratera no chão. Além disso, um dos homens avisa que conhece o ferreiro que marca suas espadas com o símbolo do falcão presente nessa espada. Esse ferreiro profissional é um humano superior, conhecido como Grande Espadachim, o mais habilidoso de sua espécie. Isso impressiona Rione. Ela jamais pensou que humanos superiores ainda estivessem vivos. E o próprio soldado conta que por causa disso, é impossível saber se esse ferreiro foi o mesmo criador dessa arma. De qualquer jeito, eles estão lidando com uma pessoa que é louco bastante para jogar fora uma arma como essa. E sabendo disso, a princesa Rione conta que ouviu falar que o ferreiro era dono do Santuário da Lua. E após o soldado confirmar que sim, o homem pergunta o que a comandante pretende fazer diante de um humano superior. E sem pensar duas vezes, a princesa Rione conta que adoraria batalhar contra esse cara e que ele provavelmente seria um ótimo marido. O soldado está aconselhando a princesa a não atacar um humano superior assim do nada, mas Rione não acha que ela esteja sendo tão descuidada. Ao mesmo tempo, Avis está pé da vida com o protagonista, querendo saber de uma vez por todas o que diabos ele é. Afinal de contas, ele simplesmente trouxe a famosa elfa Shiene pra cá, e do nada o garoto começa a dizer que foi Shiene quem derrotou aquele Lorde Caveira. Mas o lanceiro conta que não é trouxa pra acreditar nisso, e ele aponta sua lança pro pescoço do rapaz, porque ele não acredita que tenha sido ela. Sem falar que ele tinha visto o garoto liberando toda aquela energia de mana como se fosse um vulcão, e alcançou eles em um instante, como se eles estivessem a uma esquina de distância. O garoto confessa que é um humano superior e mestre de Shiene, e como se isso não bastasse, ele admite que estava guardando sua energia contra o Lorde. Ou seja, ele ainda não apresentou tudo o que pode fazer. Enquanto Avis está sem acreditar, Shin está querendo saber ainda mais sobre registros de humanos superiores nessa terra. O lanceiro então conta que existem poucas informações sobre o quão poderosos eles eram. Algumas pessoas reconheciam eles como deuses. O protagonista acredita que talvez ele realmente não perca para ninguém nesse mundo. Ele fica até provocando o lanceiro
falando que o veneno da sua lança também não iria funcionar. Nesse momento, a garota Rasha acorda meio assustada, pensando que alguém poderia ter ficado ferido no meio de tantos monstros poderosos, mas Avis diz que o protagonista cuidou de tudo. Shiene se apresenta para a freira e ela fica encantada, como se fosse uma verdadeira fã diante dessa grande elfa. Mas logo depois ela se sente mal, toda enjoada, após ter corrido por vários quilômetros. Finalmente Shin conta que vai se separar do lanceiro e da freira, porque a missão de ensinar a habilidade foi cumprida. O protagonista entrega um daqueles itens que permitem enviar mensagens para Avis, para que ele possa avisar caso aconteça alguma coisa com a igreja. Mas o protagonista conta que não tá querendo se envolver em problemas com os nobres e riquinhos por enquanto. De qualquer forma, ele só fica insistindo em ser chamado caso o orfanato esteja em perigo, pois acima de tudo, ele tá querendo que todos possam contar com a ajuda dele. Assim, o lanceiro aceita o item e se despede do aventureiro. Shiene comenta que seu mestre continua o mesmo com todo o tempo de 500 anos que se passou. Shin nunca ficava se gabando de sua força sobrenatural de forma arrogante e sempre estava protegendo os mais fracos. Mais tarde, quando ele chega no Santuário da Lua, o rapaz está sentindo um cheiro delicioso. E justo quando a fome aperta, Tiera, que havia preparado o jantar, aparece para receber sua mestra, surpreso ao lembrar que ela havia escrito naquela carta. Finalmente, o protagonista conta para ela que conhece Shiene há muito tempo e promete contar tudo durante o almoço. Tiera, porém, pergunta se o protagonista realmente vai ficar aqui com elas. E Shiene responde que sim, afinal de contas ele é o dono desse lugar. Tiera parece aceitar bem essa revelação no início, mas logo aquelas palavras acertam ela como se fosse um soco no estômago. E ela fica se perguntando, como assim? Como é que o dono do Santuário da Lua é um humano superior lendário? O garoto fala que ela já tá exagerando demais, e Tiera se desculpa por não saber disso antes. E como sempre, o rapaz mostra humildade e fica todo bonzinho, e não vê nada de errado nela. Ele conta que sempre detestou chamar atenção, e Tiera fica toda preocupada com medo de que o rapaz expulse ela da loja. Então Shin percebe que acabou falhando na missão de provar que ele não é um mestre mandão. Mudando de assunto, ele aproveita a chance para apresentar a sua parceira elemental, a raposinha Yuzurra. A raposa avisa que está faminta. A garota elfa fica ainda mais surpresa vendo o animalzinho falar. Em seguida, todos eles finalmente compartilham uma refeição. E o garoto Shin comenta que de fato os ingredientes que ele forneceu ao santuário tiveram um bom efeito. Shiene concorda, já que até a comida tem uma aura de energia ao seu redor. E como o garoto não havia percebido isso antes, ele agora está pensando melhor e percebeu que as carnes eram cortes de criaturas mágicas e também de rei orc, além das frutas e vegetais especiais. Tiera conta que não está muito acostumada em comer carne, principalmente carne de monstro. Enquanto isso, Shiene fica explicando que em volta dessa comida tem uma aura de mana, ou força vital, e isso está em todos esses ingredientes. Nesse mundo mágico, existem esses traços de magia em todos os cantos do mundo, em plantas, carnes e tudo mais. Tiera fica tapando os ouvidos porque essa informação de comer magia tá deixando ela maluca, então ela pede que comam rápido antes que esfrie. E depois que todo mundo come, finalizando o jantar, Shin descobre que os outros personagens secundários do antigo grupo dele estão vivendo suas próprias vidas. Eles nunca tiveram certeza de que Shin ainda estava vivo. O garoto tá achando isso ótimo, pois ele não gostaria de ver as outras pessoas desperdiçando sua vida para procurá-lo. A elfa Shiene está entendendo o pensamento dele, mas ela lembra que se alguém escolhesse procurar o mestre, acima de tudo, seria apenas uma decisão pessoal. A raposinha Yuzurra está perguntando para Shin se ele está bem, e ele responde que sim. Tiera, por outro lado, não pode dizer o mesmo, porque ela nunca viu a sua mestra agindo assim tão boazinha. Com isso, Shiene leva Tiera para descansar um pouquinho, e na hora de dormir, o garoto percebe que seu quarto não mudou nada desde que ele saiu, e o Yuzurra já está dormindo. Então o garoto se prepara para fazer o mesmo, mas aí simplesmente do nada, ele acorda sentindo uma coisa muito pesada sobre ele. No começo, ele pensa que é a raposa, mas ela está no canto da cama, e então, sentindo uma coisa macia e cheirosa, ele vira a cabeça e vê Shiene deitada ao lado dele. Ele entra em pânico, e após esse pequeno susto, o rapaz tenta expulsar a garota do seu quarto, mas ela agarra seu braço, deixando escapar uma lágrima. O protagonista não sabe a razão para esse choro, mas por algum motivo, ele pede desculpas à elfa, e quando amanhece, Shin acorda e procura por Shiene. Ele acaba puxando alguns fios de cabelo prateado debaixo do cobertor. No entanto, ao ver que era Yuzurra que havia evoluído para uma versão mais humana de si mesma, ele fica implorando para que ela saia daqui agora e vá tomar logo o café da manhã. Mas a raposa só ignora e abraça o garoto. Depois, o protagonista dá para ela de presente algumas roupas que ele mesmo fez. É muito comum que os seres da raça da raposinha usem isso quando se transformam em humanos. As garotas elfas ficaram surpresas com a evolução da raposinha e estão elogiando o belo vestido que ela está usando. Além disso, agora que ela é humana, a raposinha está prometendo ajudar a limpar a mesa depois do café da manhã. Com isso, o protagonista Shin está chamando Yuzurra para fazer uma série de perguntas, se aproveitando do fato de que agora ela pode responder. Primeiro, ele pergunta por que ela estava naquele santuário sombrio quando ele a encontrou, e ela responde que sofria bem menos lá. Então, o garoto pergunta se ela sabe quais eram aqueles símbolos escritos no chão, mas ela não faz ideia do que significa. Afinal de contas, não foi ela que marcou aquilo no chão. O garoto tá querendo saber se a raposa sabe alguma coisa sobre as muitas pessoas que desapareceram há mais de 500 anos. E Yuzurra explicou que ela não via muitas pessoas no santuário onde ela estava, então
ela não sabe de nada, pois estava apenas tirando uma sonequinha durante todo esse tempo. Mas uma vez, o chão fez barulho, o vento e a montanha também. Ela acordou assustada e se protegeu. A raposa até tentou impedir esse desastre natural. E Shin sabe que essa raça tem forte ligação com esse tipo de incidente. E finalizando, Yuzura conta que ficou muito tempo lá sozinha e enfraquecida. Ela pensou que ia morrer, até que Shin apareceu para salvá-la. O rapaz conta que foi tudo graças à garotinha Millie da igreja que ele chegou lá. Então a raposa tá prometendo agradecer a amiga do protagonista quando se encontrarem. Falando nisso, o protagonista aproveita a chance e convida todas para visitarem o orfanato. Ele recomenda que elas levem um tipo de sobremesa élfica, que Tiara consegue fazer e vender muito bem no santuário. Mas aí o protagonista fala que essa loja Santuário da Lua nunca foi feita para vender comida. Mas aí então, ela lembra o rapaz que mesmo que elas quisessem continuar vendendo armas, apenas o mestre pode desbloquear a sala do arsenal. O garoto pede desculpas porque ele tinha esquecido completamente disso, e promete fazer algumas espadas para que elas consigam vendê-las. Além disso, Shiene também precisa falar com ele sobre um assunto muito importante, pois precisa que ele encontre o Homem-Fera Girardi o mais rápido possível. O garoto fica surpreso ao descobrir que seu antigo colega de equipe ainda está vivo, enquanto se lembra que seu velho amigo Girardi é um Homem-Fera superior, que costumam viver cerca de 150 anos. Mas Girardi conseguiu aumentar bastante esse tempo. Falando nisso, Shin percebe que ele talvez não tenha muito tempo de vida restante, e com certeza ele ficou esses últimos 500 anos esperando pelo retorno de seu mestre. Ela diz que Girardi acabou se juntando às várias tribos de feras e formou a Grande Aliança das Bestas, sendo conhecido pela aliança como o primeiro Rei das Bestas. Atualmente ele é o rei da 8ª geração e possui o poder militar e as habilidades de um grande líder. Ele acabou recebendo grandes habilidades e isso permitiu que ele esperasse pelo protagonista durante todo esse tempo. Sendo assim, o garoto tá querendo viajar para ver seu velho amigo, mas não antes de cuidar de algumas coisinhas primeiro. Ele fala que eles partirão amanhã. Tiara está querendo continuar cuidando da loja, mas a sua mestra Shiene gostaria que ela fosse junto, porque agora que Shin voltou, elas não precisam ficar se preocupando com o Santuário da Lua, já que o rapaz consegue teleportar a própria loja, sem falar que seria bom para Tiara fazer uma viagem. E muito animada, ela confessou que era exatamente isso que ela estava querendo. Então todos deveriam pensar nos preparativos e como comprar comida e equipamentos. Mas aí então, a elfa Shiene fala que vai ter que andar sozinha por um tempo, pois ela precisa fazer um relatório sobre o Lorde Caveira para o reino. O protagonista então diz que ele vai para a guilda depois de forjar algumas espadas, e então vai procurar uma missão na direção da viagem deles para subir de nível. A elfa Shiene então recomenda que eles criem um grupo para usar o bate-papo por voz, agora conhecido como telepatia, e a elfa Tiara está querendo se registrar como aventureira, mas ela está querendo trocar de roupa antes de fazer isso. E depois, quando o protagonista vai até a fornalha, Yuzura fica impressionada, e Shin pede que ela não toque em nada, porque tem muitas armas amaldiçoadas e encantadas por perto. Ele está muito feliz em voltar para esse lugar depois de tantos anos, e rapidamente ele pega seu martelo, e em pouquíssimo tempo, a primeira espada é feita. E mesmo que ele tenha colocado só um tiquinho de magia na arma, ele acabou criando simplesmente uma das espadas mais poderosas do reino. Então, ele vai ter que fazer algumas mais baratas e fraquinhas. Com isso, ele reabastece o estoque da loja. E com tudo feito, Tiara depois se apresenta para Shin, exibindo seu novo traje. No dia seguinte, a garota elfa tá tão feliz por finalmente poder sair da loja que acaba impressionando o protagonista com sua grande animação. Então ela pergunta o que o rapaz achou da sua roupa de aventureira. E sem pensar muito, ele responde que de fato é uma roupa de muito respeito. E desconfiada da resposta dele, Tiara tenta agir naturalmente, dizendo que precisam comer agora. E o garoto vai pagar tudo como punição por ter espionado a roupa de uma dama. Ao chegarem na cidade, Tiara ficou impressionada com a quantidade de pessoas e perguntou se isso daqui é normal, já que esse lugar estava tão lotado que deixou ela chocada. O garoto Shin respondeu que hoje parece ter menos gente, e vendo a elfa muito animada, ele brincou dizendo que ela deveria ter cuidado para não se perder no meio de toda a multidão e lojas. E a garota se sentiu ofendida, como se estivesse sendo tratada como uma criança. Logo, ele avisou que antes de mais nada, eles deveriam concluir suas tarefas e depois teriam algum tempo para passear pela cidade. Então Tiara puxou o protagonista pelo braço em direção à guilda, e ele deu um sorriso, lembrando de que apenas alguns dias atrás, ela tinha medo até mesmo de sair de casa. E apesar de ter puxado o garoto até a guilda, ela na verdade não faz ideia de onde é que fica a guilda de aventureiros. Então o rapaz ficou rindo e decidiu guiá-la pela mão na direção certa, e de mãos dadas com o protagonista, a garota se sentiu envergonhada. E ao chegar na guilda, o protagonista viu no cartão dele que havia subido do nível G para o nível E, mesmo sem ter concluído nenhuma missão. A recepcionista Celica lembrou que ele havia derrotado um cabeça de caveira de alto nível e outra horda daquela raça. E como a guilda confirmou que aquilo realmente aconteceu, eles decidiram promover o rapaz. Celica disse que
que queria promover o garoto diretamente para o ranquear, mas pelo visto os outros aventureiros não teriam gostado muito da ideia. Então, a recepcionista perguntou sobre o relacionamento entre Shin e a garota elfa ao lado dele, e o rapaz explicou que eles haviam decidido viajar juntos por acaso, e que ela veio se registrar como membro da guilda. E sem nenhuma enrolação, a recepcionista perguntou se ela era por acaso a namorada de Shin, pois ouviu dizer que os dois estavam de mãos dadas na cidade, e de um jeito ousado, ela comentou que era realmente muito difícil resistir a um rostinho tão bonito. Então Shin tentou mudar de assunto e pediu informações sobre os lugares sagrados que supostamente haviam sido destruídos durante a Grande Queda há 200 anos. A recepcionista Celica ficou lamentando por não poder dar nenhuma informação sobre isso a alguém de rank baixo. Afinal de contas, a guilda proíbe que essas informações vazem. O rapaz aceitou numa boa e perguntou se havia algum trabalho que ele pudesse fazer no caminho da nova aventura. A garota atendente então recomendou uma escolta para uma carruagem até um posto de controle. Shin e Tiera aceitaram a proposta, e a recepcionista Celica ficou informando que a carruagem sairia essa tarde, quando o sino tocasse 3 vezes. E já que eles ainda tinham algum tempo antes do início da missão, Shin deu a ideia de um passeio pela cidade até a igreja, e eles aproveitaram para visitar as lojas e padarias locais. O rapaz parecia feliz em compartilhar esse momento de diversão com Tiera, e ao chegarem na igreja, viram Rasha na entrada, e Tiera se apresentou como funcionária do Santuário da Lua. A freira ficou encantada ao saber disso, e fica ainda mais impressionada ao descobrir que a elfa era aprendiz do protagonista. A garotinha Millie estava querendo saber tudo sobre a vida do mestre como se fosse uma verdadeira fã. No orfanato, a garotinha não conseguia segurar a emoção ao rever Yuzura depois de tanto tempo. Então todas agradeceram a Shin por garantir que o orfanato não fechasse, tornando Rasha a próxima sacerdotisa da igreja. O protagonista perguntou onde é que o lanceiro Avis pode ter ido, e elas informaram que ele havia ido atrás de um outro cara porque os nobres ainda não desistiram de tomar o controle desse local. Shin está recomendando uma investigação, pois ninguém ainda conhece as intenções do padre. Ele entrega itens encantados com vários tipos de magia para as meninas, como um talismã. Em seguida, as outras crianças do orfanato chegaram no quarto ao saberem do retorno de Shin e cercaram ele, convidando o protagonista para brincar. No entanto, Tiera não parecia tão à vontade quanto o rapaz, pois as outras crianças agarravam ela como se fosse um tipo de brinquedo ou uma boneca elfa. E depois de se despedir, Rasha pediu desculpas a Tiera por toda a confusão causada, e para a garota elfa não era nada demais, e que agora ela aprendeu a lidar com crianças, já que nunca havia brincado com uma antes. Rasha está dizendo que aquelas crianças eram maravilhosas e que por isso ela vai fazer de tudo que puder para proteger esse orfanato. Mas aí então seu discurso é interrompido quando do nada ela morde a língua. Depois de um tempo, o cartão da guilda de Tiera estava pronto. Então ela ficou toda contente ao ver a sua chave de classificação escrita nele. Em seguida, o protagonista avisou que chegou a hora de trazer o Santuário da Lua com eles, e Tiera ainda não parecia saber exatamente o que aquilo significava. Com isso, ele mostrou um cristal que até a grande qualidade de corte impressionou Tiera, e esse diamante era encantado com o poder de teletransporte, sendo um item que levava na mesma hora até um local registrado, e que eles usariam isso para chegar no santuário. Tiera lembrou que o protagonista era realmente impressionante, tirando todas as soluções e itens raríssimos do bolso, até mesmo conjurando uma magia perdida como o teletransporte, mas ela lembrou que já deveria estar acostumada com isso. Afinal de contas, o protagonista era simplesmente um humano superior. Nesse momento, ele ativou o teletransporte, fazendo com que os dois caíssem em um vórtice espacial e fossem levados até o Santuário da Lua. E chegando lá, o garoto não perdeu tempo e usou a habilidade da loja, que desapareceu, deixando Tiera cada vez mais impressionada. O garoto Shin mostrou para ela o santuário transformado em um amuleto, no modo de teletransporte, e em seguida, eles seguiram para o local de trabalho. Ao se aproximarem da carruagem, ele perguntou ao homem lagarto se aquela era a carruagem da missão da guilda. Ele disse que eles eram os aventureiros que se juntariam à jornada. Logo em seguida, o homem dragão se apresentou como Gaian, e a garota que surgiu do topo da carruagem se chama Tsubaki. Então, o comerciante barbudo chegou e agradeceu aos seus novos guardas por acompanharem ele nessa viagem. E com todos a bordo da carruagem, a jornada começou. E enquanto isso, no castelo do reino, o rei foi informado de que o Santuário da Lua havia desaparecido, e eles estão lamentando a perda de uma estrutura que conseguiu sobreviver à Grande Queda há 200 anos, um lugar que nem mesmo seres mais poderosos conseguiram invadir, tudo devido à grande energia mística da loja, e toda sua tecnologia perdida levaram a princesa a perguntar se alguém sabia onde estava Shiene. Um informante disse que ela estava a caminho do castelo e que deveria chegar ainda hoje. Por outro lado, a princesa está lembrando de que eles ainda não tinham informações o bastante para decidir o que fazer, e por isso o mais certo seria esperar pela chegada de Shiene, e todos, inclusive o rei, concordam. E voltando para a missão de escolta, o protagonista está perguntando para os outros aventureiros se eles já haviam matado algum monstro, e Tiera se assusta com a conversa, e o protagonista, vendo sua reação, explica para ela que trabalhos de escolta realmente são perigosos, e que é mais provável ser atacada por bandidos do que por monstros. A garota Tsubaki está dizendo que ela é sempre subestimada por causa de seu tamanho, mas sempre cumpre suas missões com facilidade. Dito isso, o protagonista está querendo saber como cada um deles luta, para que possam criar estratégias caso alguma
coisa aconteça, e logo, o homem-lagarto chamado Gaian revela ser um samurai de rank A, inútil com magia, mas uma fera indomável usando katana. A garota Tsubaki, por outro lado, é uma lutadora, e Tiera conta ser capaz de lançar feitiços de suporte para aumentar a velocidade, e também revela ser uma alquimista, mas também entende um pouquinho de arco e também espada, e ela diz que acabou de entrar para a guilda, e ainda é de nível baixo, mas pode utilizar feitiços de cura simples. Por fim, o protagonista revela ser também um samurai, mas de rank mais baixo, e que ele também é capaz de conjurar feitiços de fogo e relâmpago. Ele também mostra Yuzuha, apresentando ela como um monstrinho respeitável. Ele diz também que os dois possuem um laço de contrato, e o aventureiro Gaian acha curioso e muito estranho um samurai conseguir usar magia, enquanto Tsubaki se pergunta se o protagonista nasceu em Hinamoto, já que a maioria dos samurais é de lá, e de fato, a maioria das pessoas de lá são guerreiros, ou cavaleiros que possuem habilidades especiais, então aqueles que se tornam samurais geralmente são arrogantes. Ainda assim, os pré-requisitos para se destacar nessa classe é ser bem porradeiro, então é bem estranho que alguém chegue assim do nada falando que tem capacidade de lançar feitiços. Mesmo assim, o garoto Shin tenta convencer Tsubaki de que ele e Yuzuha são poderosos, enquanto Gaian está dizendo que Hinamoto é uma ilha única, lar de várias sedes de guildas de samurais e ninjas. Desde então, a nação foi construída ao redor dessas guildas, criando um lugar que respira o estilo ninja e samurai. Ao ouvir isso, o protagonista fica impressionado com a existência de um país inteiro que também é baseado em guildas. Mas então, do nada, a carruagem para, e do lado de fora, alguns bandidos cercam os aventureiros e o velho mercador. Os criminosos estão dizendo ao mercador que entregue todo o dinheiro da carga, caso contrário, todos eles morrerão. Shin diz ao velhote para entrar na carruagem e manda Yuzuha cuidar dele, enquanto os aventureiros lidam com os inimigos que estão espreitando atrás da carruagem. A garota Tiera está se lembrando daquela pergunta de antes, se ela já havia matado alguma coisa antes. Ela então acalma o pulso e percebe que a hora é agora, ou então pessoas podem ficar em perigo. O líder dos bandidos faz um pedido ousado, pedindo que eles deixem a garotinha ruiva para ele, enquanto outro cara diz que vai fazê-la chorar e gritar, porque esse é o jeito favorito dele de passar o tempo. E escutando cada palavra, Shin demonstra um profundo ódio por aqueles homens. Tiera fica preocupada vendo o protagonista exalar uma energia de sede de sangue. Olhando ao redor, ela percebe mais bandidos escondidos na floresta. O homem-lagarto Gaian dá o primeiro e único aviso, falando que vai deixar os criminosos em paz, caso eles recuem. Mas então os bandidos dizem que descobriram que o samurai estava acompanhado por vários outros aventureiros de rank baixo. Portanto, embora Gaian seja de patente A, ele não vai ser capaz de proteger e lutar sozinho. E escutando isso, o grupo de aventureiros do protagonista está confuso sobre como os bandidos conseguiram informações sobre eles. E Shin está prometendo arrancar a verdade deles. Mas do outro lado, os bandidos estão ansiosos para massacrar os inimigos e deixar a ruivinha por último. Mas então do nada uma flecha passa raspando em um deles e atinge outro bandido lá atrás de uma árvore. Outra flecha derruba mais um homem. Então o chefe da gangue ordena que o grupo mate os aventureiros. Tsubaki vai enfrentar seu primeiro inimigo com a espada e já fica pensando que esse cara com certeza está subestimando ela. Então a garota usa isso a seu favor e lança um ataque de aprimoramento físico, uma técnica muito poderosa e avançada para a patente rank que ela tem atualmente. A garota aplica um soco no estômago e arremessa o oponente para longe, e em seguida Gaian fatia a espada de outro oponente com um único golpe, e misteriosamente o homem cai. O homem-lagarto então diz que já sabe que a espada do líder dos bandidos é mágica, mas ele avisa que a sua é muito superior. Em outro canto, Shin está enfrentando o ataque de dois inimigos, mas derrota eles com facilidade, sem deixar ninguém ao seu lado. O chefe da gangue está perguntando quem são esses caras, já que eles tinham informações de que apenas o homem-lagarto seria um problema. E sem responder à pergunta do homem, Shin se aproxima e avisa que primeiramente ele precisa lidar com a espada mágica do oponente, quebrando ela completamente. Agora a missão de defesa está completa, tudo que resta é imobilizar o inimigo, que fica apavorado e implora por sua vida. O comerciante pergunta se a porradaria lá fora já acabou, enquanto o criminoso continua fazendo ameaças ao grupo, mesmo estando amarrado. Então, Shin aponta sua lâmina para ele e pergunta onde eles conseguiram informação sobre a escolta. No entanto, simplesmente do nada, Tiera puxa o protagonista para longe e dá um abraço nele, tacando o rapaz em duas montanhas, fazendo ele perder toda aquela aura assassina que ele tinha e voltar ao normal. Isso até funciona, mas ela rapidamente se retira dali para não interromper o interrogatório. Shin então pergunta a Tsubaki o que diabos acabou de acontecer, mas ninguém faz ideia. Ao mesmo tempo, Tiera fica envergonhada por ter feito aquilo, mas ela se lembra da sua mestra Shiene fazendo a mesma coisa quando ela queria acalmá-la. Ela então diz que não tem ideia de como vai encarar aquele garoto daqui pra frente.
Então, após o ataque que sofreram, é explicado que os bandidos estavam procurando por produtos ligados à igreja, mas eles não foram informados exatamente do que deveriam buscar. Tsubaki não entende exatamente por que eles aceitariam um trabalho sem saber o que envolveria, mas o Homem-Dragão conta que talvez a missão deles fosse matar todo mundo e levar a carruagem inteira, o que assusta a garota elfa. Dito isso, o protagonista se lembra de que as freiras estavam precisando do reconhecimento oficial da sede da igreja para que o próximo padre assumisse o cargo. Então ele suspeita que alguém poderia estar tentando impedir isso. De qualquer forma, o garoto reconhece que continuar essa viagem era a melhor escolha possível. Ao chegarem na cidade, o comerciante agradeceu os aventureiros pela escolta e entregou certificados de conclusão para que levassem a guilda. Ele já está contando com a ajuda deles caso fosse necessária mais uma nova escolta. E após a conclusão de todos os documentos e também avisarem sobre o ataque que sofreram, o Homem-Dragão e também Tsubaki vão seguir sozinhos a partir de agora, enquanto Shin e Tiera vão seguir para outro destino. Assim, os dois grupos se despediram. O protagonista perguntou como é que eles continuariam a jornada, considerando que a próxima missão em cidade ficava bem longe. E mudando de assunto, ele tá muito interessado para ter sua própria carruagem. Ele leva a ideia adiante e vai até uma loja comprar uma carruagem. Mas como todas elas parecem muito simples, o rapaz tá querendo dar um toque único ao veículo, com algumas modificações básicas, especialmente para reduzir a vibração e melhorar o movimento das rodas. Tiera estava preocupada que o garoto quisesse enfeitar a carruagem, adicionando asas ou algum outro tipo de coisa maluca, tipo turbina mágica. Então ela fica mais tranquila quando ele diz que seu plano era mais simples, fazendo alterações mais discretas no veículo. A ideia principal é não chamar atenção, e com isso em mente, decidem escolher uma carruagem grande o bastante para que possam dormir dentro, e também guardar toda a bagagem. E assim, eles informam ao comprador todos os requisitos, e o vendedor pergunta se já providenciaram os cavalos para puxá-la, de preferência muito fortes, pois não se trata de uma carruagem leve. Shin então fala sobre rumores de algumas pessoas que utilizam monstros para fazer esse trabalho, e o vendedor confirma que isso é verdade, e de fato é o caso, e é muito mais eficaz sabendo da incrível força dos monstros. Mas acontece que a pessoa precisa ter uma habilidade de domar a criatura se quiser realizar essa função sem causar problemas ou colocar vidas em risco. E confirmando toda essa informação, Shin fica muito animado para resolver esse caso e arranjar sua própria besta mágica para puxar o veículo. E como último recurso, ele tá pensando em pedir para Yuzurra que puxe a carroça, mas a raposa não parece estar muito afim disso não. Nesse momento, o garoto recebe uma ligação telepática de Shiene, dizendo que ela resolveu seus assuntos no reino. O rapaz então conta que comprou uma carruagem e que agora precisam de cavalos para seguir viagem. E como ela vai chegar nessa cidade em até um dia, ela se oferece para capturar um monstro no caminho para ajudá-lo. Além disso, ela informa que o castelo está muito preocupado com o desaparecimento do Santuário da Lua. Mas de qualquer jeito, ela acha que é muito bom que eles se acostumem com esse tipo de coisa, pois não quer ficar sempre dependendo do que eles pensam ou deixam de pensar, já que os ricos e nobres sempre ficam bajulando ela. Shiene está se esforçando para continuar do lado do reino, mas realmente odeia trabalhar para eles com todas as suas forças. O protagonista pensa que deve ser difícil para a garota, especialmente porque qualquer homem rico se esforçaria bastante para recrutar uma mulher poderosa como ela. Tem até uma história de uma nação que queria roubar o Santuário da Lua para si, e considerou seriamente aniquilar todo o reino só para conseguir isso. Muitas pessoas tentaram capturar a elfa de diversas maneiras, sempre tentando tomar seus poderes junto com o Santuário da Lua, mas até agora ela conseguiu se livrar de todos esses idiotas. Shin está suspeitando que esses problemas, especialmente com aqueles que tentaram se casar com ela, sejam riquinhos que estão loucos para ter poder, mas ele reconhece que a garota possui uma beleza em comum, que também ajuda os homens a ficarem malucos, e essa com certeza é mais uma razão pela qual ela é tão desejada. Shin comenta que está com ciúmes de toda a fama que Shiene ganhou, e ele confessa sem hesitar que ela é muito bonita, deixando a elfa envergonhada, e finalmente ela pede que avisem onde é que vai ser o ponto de encontro. Dito isso, ela desativa a comunicação telepática, e Tiera parece encantada com alguns itens que encontrou em uma pequena loja na rua. O protagonista tá pensando que é uma boa ideia dar uma volta no lugar antes de ficar em alguma pousada, porém a vendedora pergunta se eles não são dessa cidade, e ela recomenda um bom lugar para eles passarem a noite. No final da tarde, eles chegam a um lugar extremamente chique, e já imaginam que não vai ser barato. Ao chegarem na recepção, o funcionário pergunta se os dois querem dividir a cama, e eles respondem surpresos que preferem quartos separados. E no final, eles acabam gastando quase metade do pagamento com a hospedagem dessa noite. Mas Tiera gosta de pensar que às vezes eles poderiam se dar esse luxo. E falando em luxo, é exatamente isso que o protagonista encontra ao entrar no seu gigantesco quarto. E Yuzurra não perde tempo, se deitando na cama e assumindo uma forma mais humana para conversar. O garoto aproveita o tempo até o jantar para fazer a manutenção de suas armas. Tiera então entra no quarto do rapaz e pergunta se ele informou sua mestra sobre o local deles. Ele confirma que sim e pensa em jantar com todas aqui no quarto. Após a refeição, eles ficam satisfeitos e Shin pergunta a Yuzurra se ela vai se transformar em raposa novamente, mas ela não responde. Tiera diz que vai tomar um banho e a raposa elemental pede pra ir com ela. A elfa não tá vendo problema nenhum nisso, e então a raposa puxa ela para o banheiro. Mas acontece que esse daqui é o banheiro do quarto do protagonista, em vez do dela, e com isso, Shin continuava com a manutenção de
seus equipamentos, até escutar a raposinha falando sobre como Tiera tem 2 montanhas macias e fofinhas. A elfa tá pedindo à raposa que solte ela, e o rapaz fica todo frenético, escutando tudo isso. E para tirar esse momento da cabeça, o garoto se distrai olhando pela janela. Enquanto isso, no meio da noite, Cheyenne acaba encontrando uma besta mágica gigantesca, e acredita que ela vai sim resolver o problema. No dia seguinte, o protagonista acorda com Yuzurra em seu rosto, e acaba entendendo por que ele não estava conseguindo respirar. Ele planeja trabalhar na carruagem até a chegada de Cheyenne, com o animal mágico, e começando pelos eixos, ele adiciona molas para reduzir a vibração, usando sua habilidade de artesanato para trabalhar com metal. Tiera fica impressionada com a rapidez que o garoto faz tudo, então decide trabalhar na carruagem de um jeito mais básico, para evitar chamar muita atenção. E usando telepatia, Cheyenne está avisando sobre sua chegada na cidade, estando na floresta, a caminho da saída do portão norte. O garoto então deixa o trabalho braçal para lá, e usa sua magia para terminar o serviço rapidamente, e encontrar sua amiga no caminho. Ele sente uma forte presença logo à sua frente, e Tiera fica preocupada, mas Shin consegue acalmar ela. E mais à frente, eles se deparam com um lobo branco gigantesco, de nível 751, e o protagonista comenta que o nível máximo normal para essa espécie é 650, mas a julgar pelo chifre, esse daqui é um raro. E como prometido, Cheyenne tá apresentando o monstro que vai puxar a carroça, e o protagonista pergunta onde é que ela encontrou esse monstrengo gigante. Cheyenne diz que encontrou ele na Montanha Sagrada, e enquanto o lobo tá cheirando Tiera de perto, isso a deixa assustada. Cheyenne tá falando que se for para puxar a carroça, vai ter que ser uma besta da classe das bestas sagradas, mas o protagonista tá achando que essa criatura é um pouco demais para esse trabalho. Então Cheyenne diz que imaginava que ele diria algo assim, então pede ao lobo que encolha, e explica que ele pode se encolher ainda mais, o que vai ser muito útil se eles estiverem em missão secreta. Shin não esperava que uma criatura de nível tão alto fizesse esse tipo de trabalho. Cheyenne tá achando muito estranho o jeito do seu mestre, pensando que ele não gostou do presente, e triste, ela baixa a cabeça perguntando se eles não gostaram do que ela se esforçou para trazer. O garoto dá uma aliviada na situação e muda de assunto, dizendo que é muito legal ter um lobo desse tipo. Enquanto isso, Yuzurra começa a ter uma conversa com o lobo em sua própria língua sagrada, e confirma que o lobo está disponível para o que eles precisarem. O protagonista tá achando muito interessante que as duas criaturas possam conversar, então Shin pergunta o nome do lobo. Ele tá pensando em dar um pra ele, com algo relacionado a raios, porque ele usa habilidades de trovão e ilusão. Finalmente, todos partem na carruagem puxada pelo lobo, em direção à próxima cidade, em busca do seu velho amigo Girard. Assim que eles partem, o lobo dispara em uma velocidade absurda, destruindo toda a ideia de não chamar a atenção. Ainda assim, as configurações que o garoto fez na carruagem impedem que o veículo fique tremendo, deixando eles mais confortáveis, superando até mesmo uma carruagem da realeza. Enquanto isso, Yuzurra fala com o lobo sobre sua infância brilhante, e descobre que ele e sua mãe governavam juntos a Montanha Sagrada, mas um aventureiro chegou e derrotou sua mãe, restando apenas o filho. O protagonista, Shin, então tá sentindo remorso por ter feito coisas semelhantes a essa durante o jogo, e Yuzurra também diz que o lobo correu mais rápido que pôde, e acabou sendo resgatado por uma mulher elfo, e depois disso, ele trabalhou duro para ficar mais forte e voltar à Montanha Sagrada. Dito isso, Tiera tá entendendo por que a besta sagrada não foi ofensiva com ela antes, já que um elfo foi responsável por resgatá-la. Na verdade, o lobo comenta que se juntou a eles devido ao cheiro familiar que Tiera tem, e todos ficam chocados com isso, porque foi realmente Tiera quem salvou esse lobo no passado. Ela se lembrou de ter salvado um cachorrinho quando criança, mas não sabia que ele estava na sua frente depois de todo esse tempo, pois havia sido há mais de um século. E assim, Cheyenne, que atualmente é mestra do lobo, está querendo transferir a posse para Tiera. Então, eles param para realizar o feitiço de contrato, e o primeiro passo é Cheyenne quebrar seu vínculo com a criatura. E após completar essa etapa, Tiera se aproxima para realizar a união com o lobo. Ela toca seu focinho e expressa seu desejo de caminhar ao seu lado. Essa técnica acaba criando marcas ao redor do corpo do lobo, selando assim um contrato entre os dois. Mas Tiera é muito afetada pelo feitiço e quase desmaia. Shin consegue segurá-la antes que ela caia, e parece que ela realmente perdeu todas as forças, mas ficará bem depois de descansar. Enquanto eles estão acampando, Tiera passa sua primeira noite dormindo com o lobo mágico, e Yuzurra está em seu colo. O protagonista pergunta se Cheyenne deixou o lobo com ela para protegê-la. Ela responde que sim, porque em breve Tiera vai ter que escolher seu próprio caminho, e será muito bom ter um lobo sagrado desse nível ajudando ela. O protagonista comenta que o fato de Tiera conseguir invocar um monstro poderoso quando quiser deixa sua cabeça despreocupada. Ele aproveita a chance para comentar que faria o mesmo por Cheyenne, então o garoto toca em seu ombro como agradecimento, dizendo que sempre foi para ela que ele ia pedindo ajuda quando precisava de alguma coisa. E envergonhada, a elfa responde que ele sempre pode contar com ela quando precisar.
No dia seguinte, a equipe continua a jornada até chegar ao sudeste do reino, nos arredores da floresta. E um pouco mais à frente, aparecem 2 servos de alto escalão se aproximando. E como o protagonista havia enviado uma mensagem informando de sua chegada, ele já pensa que sejam pessoas que vieram levá-lo para seu encontro. E de fato, eles avisam que vieram em nome do grande rei e serão responsáveis por levar o grupo até Girard. Dito isso, o protagonista aguarda a carruagem e o lobão se encolhe, brilhando e sendo reduzido a um tamanho menor. No caminho, é revelado que esses 2 são descendentes diretos de Girard. Ao chegarem, todos ficam impressionados com a beleza e a tranquilidade do local. Então a garota que foi buscar o grupo anuncia a chegada de visitantes. Eles entram e encontram Girard ao lado de um elefante e uma tartaruga humanoide. Muito alegre, Girard comenta que pensou que nunca mais iria ver seu mestre nessa vida. Shin também pensou o mesmo. Girard entende o motivo, já que ele próprio não faz ideia de como é que ainda tá vivo. Então, sem mais delongas, ele revela que o homem vestido de marrom é o Wolfgang, o atual rei das feras. E aquela moça ali é sua filha. Quanto aos outros 2, eles são seu braço direito Van e seu braço esquerdo Radin. Finalmente, o protagonista se apresenta como um humano superior usando gestos de reverência. Girard comenta que seu amigo não precisa de tanta formalidade, especialmente porque seria muito melhor para o momento atual ficar mais à vontade, para que eles não fiquem tão tensos. Afinal, a presença de um humano superior pode criar a imagem de seres que devem ser temidos e reverenciados. É mostrado que um dia, Shin e Girard estavam lutando juntos. O garoto havia perguntado quantos monstros o seu amigo havia matado, e ele respondeu que não fazia ideia, talvez mais de 1000. Mesmo assim, o rapaz fica dizendo que o momento decisivo vai chegar em breve, e os 2 se preparam para o que está por vir. E de volta ao presente, eles estão dando risada. Os 2 não têm ideia de como sobreviveram àquele dia. E falando sobre o que aconteceu nos últimos 500 anos, Chien contou que Girard havia fundado uma nação, deixando o homem incomodado por não ter se gabado disso antes. No entanto, imaginando como todos lidavam com esses assuntos, a elfa preferiu contar tudo de uma vez, e para deixar os 2 mais à vontade, ela se levanta para preparar um chazinho. Girard comenta que suas histórias de heroísmo terão que esperar, portanto, ele quer ouvir a história da vida do protagonista. E após uma longa conversa, o primeiro rei das feras entendeu por que não conseguia encontrar o seu mestre em lugar nenhum. Logo, Girard se abre e confessa que vai morrer em breve, provavelmente dentro de um mês. E algumas semanas atrás, ele sentiu que alguma coisa estava errada, e quando Chien contou sobre o protagonista, ele teve certeza. Ele sente que o tempo começou a fluir novamente. Era como se ele esperasse o retorno de seu mestre apenas para morrer. Ele se vira para o rapaz e desafia o humano superior para um duelo. Ao mesmo tempo, Chien surge na conversa por detrás da parede e pergunta se o homem quer morrer em batalha como um guerreiro. Sem hesitar, Girard revela que sim, pois o seu amigo é o guerreiro mais forte que ele conhece e gostaria de ver como sua força de vontade iria se sair contra um oponente tão poderoso. Um pouco relutante, o garoto Shin aceita o desafio e a garota elfa tenta conter as lágrimas. O protagonista pergunta se todos dessa nação já sabem sobre a morte dele. Ele explica que já contou para todo mundo e que vai fazer o duelo mesmo assim, pois ele não quer esconder nada de ninguém. Dito isso, Girard acredita que Van e Raidin entenderam o que ele realmente queria, pois lutaram juntos desde o desaparecimento de Shin. Eles eram da raça dos Homens-Feras que viveram mais tempo, mas os 3 estão velhos agora, portanto, é hora dessa nação se libertar da influência deles. Shin comenta que ouviu dizer que o Wolfgang é um governante excepcional, e Girard concorda, lembrando sua dedicação ao seu povo, e portanto, um ótimo sucessor para liderar o território. A noite cai e Girard junta seus fiéis subordinados para um anúncio pessoal, e finalmente ele revela que encontrou o lugar onde vai morrer de forma digna. O Rei Lobo então pergunta o que isso significa. Então o Rei Bestial Girard lembra que já disse quanto tempo lhe resta de vida, e por essa razão convidou Shin para um duelo em uma semana, antes de morrer de causas naturais. Diante da notícia, seus 2 braços de confiança permanecem calmos, pois são extremamente experientes, mas a filha pergunta como é que eles podem estar tão calmos diante de uma revelação tão devastadora. Muito paciente, Girard explica que viveu uma vida muito longa, onde viu companheiros caírem, seus filhos morrerem e até cuidou de seus netos em seus momentos de morte. Levando tudo isso em consideração, Girard acredita que não tem mais motivos para viver e acrescenta que eles lutarão na Grande Floresta, com essa sendo a última e maior batalha de sua vida, e deseja a todos que vejam ele lutando contra o humano superior. Enquanto isso, o protagonista observa as estrelas e pensa sozinho sobre o duelo, se lembrando do momento em que conseguiu finalmente se reencontrar com Girard. E o Zurra se aproxima e pergunta se o garoto tá bem, e ele responde que sim, com seu sorriso familiar no rosto, até voltar para encarar o céu com a raposa no colo. Girard faz o mesmo que seu mestre, se lembrando do arrependimento que sentiu quando Shin desapareceu. Eles já lutaram bastante juntos, mas ele sempre quis desafiar o rapaz para uma luta, e embora seja apenas um arrependimento, é um grande arrependimento. Segundo Girard, o mundo era sem graça sem a presença do protagonista, e ele até desistiu do desejo de morrer em uma batalha épica, pensando que isso jamais iria se tornar realidade. Apesar de tudo, ele agradece ao seu mestre pelos dias de grande amizade, e o Zoro então acorda Jin com a gentileza de um mamute, e todos os dias eles compartilham um café da manhã. Após todo esse tempo separados, os amigos compensam o tempo perdido compartilhando suas experiências e conquistas durante esse longo período em que estiveram divididos. E como sempre, o protagonista impressiona todo mundo com sua grande capacidade como um humano superior. Finalmente, o garoto ferreiro
guerreiro restaura as manoplas de combate de seu companheiro com perfeição. E a delicadeza da arma tá trazendo de volta memórias antigas. O experiente guerreiro agradece ao jovem rapaz por essa grande façanha, e em seguida se lembra de que amanhã é o grande dia. Embora não seja da sua conta, ele tá querendo saber se o rapaz iria deixar Chien pra trás caso encontrasse um jeito de voltar para seu mundo. E se lembrando de cada momento que passou com sua grande amiga elfa, o garoto responde que sim, surpreendendo Girardia. Chien revela que esse é o grande motivo pelo qual está lutando, e que adoraria que houvesse uma maneira de resolver tudo de uma vez, tanto para ele, tanto para os outros. Assim como pensava quando era mais novo, o velhote Girardia conta que também carregava esse sonho impossível, de simplesmente varrer tudo pela frente e alcançar o final feliz, onde todo mundo iria se sair bem. Mas ele mesmo dá uma risada e corta essa ideia, admitindo que a realidade tá bem longe disso. Ainda assim, ele deixa claro, tá ansioso para a luta de amanhã. E o garoto Chien tá na mesma vibe. Quando o grande dia finalmente chega, Girardia aparece pronto, de corpo e alma, preparado para sua última batalha. Ao chegarem no local combinado, o garoto Chien chamando o aviso para controlar qualquer tipo de magia que saia da área da luta. E Chien garante que tá tudo sob controle. Do outro lado, a galera só observa, e o lobão e a raposinha, e também o resto do pessoal, estão desejando boa sorte. Enquanto isso, o Wolfgang agradece tudo que aprendeu com Girardia e deixa claro que vai assumir o reino a partir daqui. Até mesmo a filha dele promete que vai se tornar digna para esse legado. Então, sem mais enrolação, Chien e Girardia partem para cima. Os dois antigos companheiros começam a lutar, e só de olhar de longe já dá pra sentir o impacto absurdo dos golpes. O pessoal do Girardia até comentam que fazia muito tempo que não viam seu rei sorrir daquele jeito, e não é pra menos. O cara tá literalmente vivendo um momento que esperou a vida toda. Logo no começo da luta, os dois já começam a trocar golpes pesados, mas ao mesmo tempo, dá pra ver que eles estão curtindo bastante. É quase como se estivessem revivendo os velhos tempos. Do outro lado, o Wolfgang fica chocado. Ele não fazia ideia que o próprio rei ainda tinha uma força tão absurda assim. Mas tem um pequeno detalhe, tudo isso daí é apenas aquecimento. A galera fica sem acreditar. Tiera fica confusa, se perguntando como diabos isso ainda não é uma luta de verdade. Pelo visto, o protagonista vai ter muita dificuldade para derrotar Girardia. Enquanto isso, o Wolfgang está apenas querendo guardar aquele momento para sempre. Voltando para a luta, Girardia percebe uma coisa importante. Todas essas técnicas que ele criou para derrotar o protagonista simplesmente não estão funcionando. Mas ele não se abala, porque ainda tem uma carta na manga. Do nada, o cara se transforma em um lobisomem branco e manda real. Ele entende exatamente o que o protagonista está sentindo. Afinal de contas, na noite anterior, Chien havia dito que ia lutar é sério, mas sem utilizar os títulos absurdos que ele ganhou ao derrotar o chefão final, porque aquilo seria apelação demais. Girardia até entende, mas no fundo, ele queria enfrentar o garoto com tudo, porque essa é literalmente a última chance da sua vida. Então ele não segura mais nada, parte pra cima com tudo e o rapaz responde com magia. A velocidade de Girardia é absurda. Em um instante ele some e já aparece atrás de Chien, atacando com suas garras. O garoto quase vira picadinho ali mesmo, mas consegue escapar por pouco, só que não dá tempo nem de respirar. Girardia já ativa sua técnica suprema, uma massa gigantesca de energia que varre tudo, arrastando o protagonista por quilômetros. E mesmo assim, o lobo ainda alcança ele. Num piscar de olhos, já vem outro combo absurdo de ataques e o rapaz se defende como dá. Nesse momento, o Chien percebe uma coisa. Girardia tá ativando várias habilidades diferentes sem parar. Isso levanta uma dúvida pesada. Quanto tempo esse cara treinou para chegar nesse nível? Mas aí, Chien finalmente admite para si mesmo. Ele ainda não tava lutando a sério. Pede desculpas mentalmente pro amigo e decide liberar tudo. Na mesma hora, Girardia abre um sorriso gigantesco e grita: "Era exatamente isso que eu queria." E então, os dois soltam seus ataques máximos ao mesmo tempo. O choque das habilidades explode tudo com um jeito absurdo, fazendo até quem tá de fora tremer. No meio disso tudo, Girardia força ainda mais e consegue quebrar a espada do protagonista. Agora sim, parecia que seria o último golpe, mas bem na hora de finalizar, o corpo de Girardia simplesmente falha. Ele cospe sangue e volta pra forma humana. Nesse momento ele já entende tudo. Esse é o fim. Enquanto isso, Chien ainda está em choque, já que por muito pouco ele quase foi derrotado aqui mesmo. E mesmo assim, Girardia sorri, porque pra ele, viver 500 anos só pra chegar nesse momento valeu completamente a pena. Mesmo enfrentando um humano superior e ainda tendo domínio do campo de batalha, Girardia finalmente realiza o maior desejo da vida dele. Antes de morrer, ele pede um último favor para o garoto. Ele diz que foi incrível lutar com tudo que tinha, mas no fundo, parece que ainda queria algo a mais. Chien não responde nada e só se afasta, começando a liberar uma quantidade de energia tão absurda que ninguém ali sequer imaginava que algo assim seria possível. Naquele momento fica claro para todo mundo, o protagonista está em outro nível. Vendo aquilo, Girardia entende tudo. Sem arrependimentos, ele só se despede, e o garoto faz o mesmo. A energia se espalha e finalmente põe um fim na vida do velho rei. A luta acaba e Chien volta até os outros, carregando o corpo de Girardia. A raça dos bestiais correm até ele, claramente abalados, mas Chien tenta manter todo mundo firme. Ele lembra que Girardia conseguiu uma coisa absurda, acertar um humano superior. Ou seja, ele conseguiu chegar em um nível que pouquíssimos seres vivos conseguem alcançar. Então, eles pedem para todos olhar para o rosto do rei. E mesmo estando morto, ele está sorrindo, como se estivesse completamente satisfeito. A própria filha percebe que se ele visse todo mundo chorando agora, provavelmente iria dar uma bela de uma
bronca em todo mundo por estragar esse momento feliz de conquista. Mais tarde, debaixo de uma chuva pesada, o povo dos Homens-Fera está acompanhando o enterro do primeiro rei bestial. Ele foi o homem que salvou todo mundo e trouxe paz para a região, e os lobos ficam uivando, enquanto o corpo dele é levado até o topo da montanha, um verdadeiro fim digno. Após isso, Chien abraça o protagonista bem forte. Ela sentiu como se ele pudesse simplesmente desaparecer a qualquer momento. Por isso, promete que vai fazer tudo o que puder se ele precisar. Shin entende. Ele sabe que aquela luta era o desejo final de Girard. Mas mesmo assim, não tem como ficar com uma dor no coração após perder um amigo. Chien admite que é muito normal ficar triste em uma hora como essas. Então ela diz que ele pode se soltar completamente e chorar nos braços dela. No dia seguinte, o grupo segue pela cidade e o protagonista percebe um detalhe curioso. As duas garotas estão com orelhas de gato. Elas explicam que isso daí é disfarce, já que os elfos chamam muita atenção. Aí então rola aquele momento clássico. E aí, o que você achou? E aí o protagonista manda real. Elas estão muito gatinhas, literalmente, e combina muito com elas. Enquanto isso, Tiera até comenta que nunca viu Chien agir daquele jeito. Seguindo o caminho, eles vão encontrar um velho conhecido, um dragão superior que já foi aliado do protagonista no passado. Ele até estava no funeral de Girard, representando uma nação aliada, e no meio da caminhada, Shin pergunta se ele virou algum tipo de rei igual Girard, mas Chien explica que não. Apesar de já ter sido imperador, ele largou tudo para viver livre, sem ficar preso ao título ou nobreza. Logo depois, ele se apresenta formalmente para o garoto Shin, como se ainda fosse servo dele, então fala que vai voltar a ser a lança dele nas batalhas. E o protagonista já corta isso na hora. Nada de ficar pagando de subordinado, as coisas mudaram, e ele não quer mais ser tratado como um mestre absoluto. Depois disso, eles explicam tudo o que aconteceu com Girard, e Chien fica orgulhosa, porque o amigo dela viveu exatamente do jeito que queria, sem arrependimentos. Então, ele pergunta, e agora, qual é o plano? O protagonista responde que já pesquisou tudo, e o próximo destino é um tal lugar sagrado. O dragão então diz que precisa resolver umas coisinhas antes, mas pede para continuar em contato com ele. Antes de ir embora, Shin invoca a arma do dragão, a Nazuki, e o dragão pega ela depois de tanto tempo, como se nunca tivesse largado. Só que então ele percebe uma coisa, a arma está muito mais forte, e o rapaz então explica, depois que ele aprendeu a controlar melhor a mana, deu um upgrade absurdo. Mais tarde, eles vão até a guilda dos aventureiros. O objetivo de Shin agora é simples, subir de rank, pelo menos até o nível C. E para isso, ele pega uma missão básica, caçar goblins, e a garota fera já se anima na hora, querendo ir junto, mesmo que isso atrase a investigação da floresta. O protagonista lembra que, após aquela batalha contra Girard, havia sido mandado a garantir que a floresta se regenerasse. Por isso, ele pede ao grupo que deem uma olhada na área quando voltarem, já que ele próprio participou da destruição do local. E logo, todos partem para cumprir a missão e encontram um pequeno grupo de 4 goblins na floresta. Cada um deles escolhe o seu alvo, pegando os inimigos de surpresa. Shin elimina o primeiro com sua arma, enquanto Chien e a garota fera derrubam os outros dois, utilizando até mesmo ataques à distância. E o Zorro acaba ficando sem adversário, mas ainda fica mantendo uma pose confiante, como se tivesse ajudado bastante na vitória. Voltando para o topo da floresta, o terreno parece ter se regenerado sem grandes problemas. Ainda assim, a garota fera insiste em fazer uma análise mais detalhada, examinando as árvores e vegetação em busca de qualquer coisa anormal, como ervas estranhas que possam impedir o crescimento natural da floresta. Mais tarde, o grupo volta para a guilda e entrega a prova da conclusão da missão. Nesse momento, a recepcionista entrega uma mensagem para Shin, uma convocação do chefe da guilda, e de acordo com a mensagem, o protagonista deveria comparecer ao Palácio do Reino o mais rápido possível. As garotas perguntam se ele tem ideia do motivo, e o rapaz se lembra rapidamente daquele incidente envolvendo o inimigo Jack Caveira, quando sua espada saiu de controle. Enquanto isso, a garota fera lamenta por não poder acompanhá-los, já que não tem permissão para deixar o país das feras. Antes de sair, Shin pede que ela avise quando o Wolfgang estiver disponível, pois ele tem algo importante para entregar. Mais tarde, o protagonista se encontra novamente com Wolfgang e informa que vai precisar partir em breve para o reino. Então, ele entrega as manoplas de Girard, conhecidas como Luas da Morte. Embora todos acreditassem que as manoplas haviam sido destruídas durante a batalha, o protagonista revela que conseguiu repará-las, já que foi ele mesmo quem as criou originalmente. Além disso, ele explica que foi um pedido do próprio Girard que o item fosse entregue ao Wolfgang. E muito honrado, o Wolfgang testa as manoplas e fica impressionado com seu poder. E após passarem a noite na residência de Wolfgang, o grupo parte novamente em sua jornada, utilizando o teletransporte, e eles seguem em direção ao Santuário da Lua. Em poucos segundos, chegam ao destino, mas Chien percebe imediatamente que tem algumas presenças observando sua chegada. Ela pensa que podem ser pessoas esperando pelo retorno do santuário, embora a maioria das pessoas tenha se esquecido que ele pode aparecer e desaparecer livremente. Chien comenta algo misterioso sobre esse tipo de situação, mas rapidamente disfarça quando o protagonista
percebe. Ao vê-la se afastar, o garoto Shin comenta com Tiera que não consegue imaginar como esperar por alguém sem saber se essa pessoa vai voltar. A elfa responde que ele realmente nunca vai entender, já que a percepção do tempo entre humanos e elfos é completamente diferente, e para raças imortais como a dela, perder um propósito pode facilmente levar ao desespero. Por isso, é necessário ter alguma coisa para continuar vivendo. E no caso de Shiene, o objetivo sempre foi aguardar o retorno do seu mestre, e algum tempo depois, eles voltam para a guilda. O garoto informa sobre a convocação do reino. Silica então se levanta para chamar o mestre da guilda. Curioso, o protagonista pergunta se ela sabe do que se trata, mas ela explica que esse tipo de informação não é compartilhada com recepcionistas. Ainda assim, comenta que já esperava que ele fosse convocado, já que está óbvio para todo mundo que ele não é apenas um simples aventureiro comum. Shin concorda, embora com uma certa relutância. Então, a recepcionista faz uma observação curiosa. Shin sempre anda acompanhado de mulheres bonitas, o que deixa o ambiente um pouco constrangedor. Tentando se defender, o garoto afirma que também tem amigos homens, mas ela rebate dizendo que nunca viu ele interagindo com nenhum. Desesperado para provar o contrário e que ele não é um cafajeste, Shin menciona o lanceiro Avis, que imediatamente chama a atenção de todos ao redor. Isso acontece porque Avis é conhecido como um aventureiro de rank S extremamente sombrio, que raramente trabalha com outras pessoas. Logo depois, a recepcionista chama o protagonista para se encontrar com o chefe da guilda, na sala de reuniões. E lá, o chefe Barlock o apresenta um homem chamado Aod Royal, um especialista em avaliação de itens mágicos. Foi ele quem analisou a pedra de caveira que Shin havia trazido anteriormente. O velhote Aod também conta sobre um incidente envolvendo a espada que foi arremessada e acabou atingindo o quarto da segunda princesa, causando grande confusão no reino, embora ninguém tenha se ferido. O verdadeiro problema, no entanto, é a espada em si. Segundo ele, o encantamento elemental e também os materiais utilizados são extremamente avançados, comparáveis aos de uma arma real da realeza. Além disso, a pedra com rosto de caveira também contém um poder anormal, indicando que seu antigo portador era extremamente poderoso. O protagonista, já percebendo onde é que aquilo vai dar, tenta disfarçar, mas entende que eles estão cada vez mais próximos de descobrir seu envolvimento nesse caso. Desde que o rapaz acabou entregando a pedra, diferentes tipos de mana, incluindo a mesma energia presente na espada do monstro, foram identificados durante a análise. Então, era simplesmente óbvio que ele ia ser chamado alguma hora para explicar tudinho. Além disso, ninguém menos do que a própria segunda princesa demonstrou interesse em conhecê-lo pessoalmente, já que ela mesma já enfrentou diversas criaturas do tipo caveira e possui grande interesse nesse assunto. Mesmo assim, o chefe Barlock admite que não sabe exatamente quais são as intenções da princesa Rione. Afinal, quando se trata de realeza, nem tudo é tão simples quanto parece. Com isso, o garoto volta para a pousada onde está hospedado. Lá, ele atualiza suas companheiras sobre a situação. Considerando todo o cenário, o rapaz começa a suspeitar que o reino pode tentar recrutá-lo à força, ou até envolvê-lo politicamente, como através de um casamento com alguma nobre e influente, já que o poder de uma nação muitas vezes se baseia em alianças desse tipo. E claramente desconfortável com essa possibilidade, Shiene recomenda que ele finge estar noivo dela, diante da realeza. Tiera entra na brincadeira, e também diz que pode assumir esse papel desde que fosse apenas uma encenação. Logo depois, a raposa Yuzuha aparece, dizendo que também quer ser a noiva de Shin, o que só piora a situação. E desesperado com esse rumo da conversa, e imaginando o impacto que isso vai ter na sua própria reputação, Shin rejeita imediatamente todas as ideias, e Yuzuha ainda provoca a situação, dizendo coisas ainda mais absurdas, deixando o clima completamente caótico. Na manhã seguinte, o protagonista se apresenta no portão do palácio. Após a sua chegada, um guarda vai chamar o responsável por guiá-lo até o interior. Pouco depois, surge Gadras, o braço direito da segunda princesa, e analisando o nível de poder, Shin percebe rapidamente que ele é extremamente poderoso, com um nível elevado, digno de alguém que ocupa uma posição tão importante no reino. E sem demora, o protagonista finalmente é apresentado à princesa, e mesmo sendo alguém acostumado com situações difíceis, ele não consegue deixar de se sentir pressionado diante de uma aura poderosa como a dela. A jovem mulher se apresenta como Rione, e já deixa claro que não gosta de formalidades, pedindo para ser chamada apenas pelo nome. O soldado Gadras tenta interferir, dizendo que esse tipo de proximidade não é apropriado com alguém que acabou de chegar, mas Rione ignora completamente a formalidade. Ela afirma que, considerando o potencial desse garoto, existe a possibilidade de lutarem lado a lado no futuro, e por isso não vê motivo para manter distância. E sem enrolação, ela abre um baú e revela a espada pertencente ao monstro caveira. Rione comenta que derrotar uma criatura daquele nível não deve ter sido fácil. O rapaz tenta responder com cautela, sem mentir, mas também sem revelar toda a sua força, dizendo que realmente foi uma luta difícil, a ponto da sua própria arma ter sido destruída durante o combate. A princesa sorri satisfeita, afirmando que suas suspeitas estavam corretas. Shin não é apenas um aventureiro comum. Ela explica que pessoas com esse tipo de talento costumam ser convidadas pela corte,
E em alguns casos, nobres e riquinhos tentam utilizar pessoas assim como ferramentas políticas ou até armas de guerra. Algo que ela acredita não ser o caso do protagonista. E confuso, ele não entende como suas ações poderiam levar alguém a pensar isso. A princesa então revela que possui uma habilidade especial de intuição, que torna seus julgamentos extremamente precisos, praticamente impossíveis de errar. O soldado Gadras completa falando que a carta de recomendação do Santuário da Lua foi essencial para confirmar a confiança do protagonista, já que esse é um local altamente respeitado. Encerrando o assunto de forma direta, a princesa Rione decide ir ao ponto principal. Ela desafia Shin para um duelo, e ao mesmo tempo, em outra parte do palácio, o homem de repente é atacado por uma sombra misteriosa. Com isso, rapaziada, a gente chega no final de mais uma partezinha, que a continuação tá ligado, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.